Agora, se você está pensando algo que vai de encontro, que não está de acordo com aquilo que você é, então talvez exista ali uma obsessão. E se está existindo naquele momento, não quer dizer que você está carregando um obsessor. Você abriu a porta naquele momento para que através de você ele possa trazer ali um pensamento para machucar alguém. Então você vai pensar, não, isso aqui não é meu. Eu não faria desse jeito. Corta esse pensamento, cortou a conexão, segue a vida. Não se preocupe com o obsessor, não se preocupe com o animismo e nem querer saber se é o seu mentor. Se preocupe com aquilo que você está pensando e transmitindo para as pessoas. Isso é um acúmulo energético, pode ser negativo. E aí ele atribui isso a uma obsessão, mas pode ser uma auto-obsessão. Não existe um espírito, um obsessor vindo de fora para te prejudicar. São seus pensamentos, palavras e atitudes que estão gerando energias que estão te prejudicando. Essas energias, para continuarem existindo, elas precisam sugar a energia de alguém. Quem criou foi você. Então eles estão ali nas suas costas, por exemplo. Então o médium ele enxerga que existe alguma coisa sugando aquela pessoa, mas nem sempre é um espírito. Às vezes é só a energia que está sugando ela e a energia que ela criou. Você para fazer a sua oração, que tipo de intenção você está colocando? Qual é a força dessa intenção? Que emoção você está carregando? Você está conversando com Deus reclamando ou você está enxergando? Porque no momento que você faz isso com intenção e devoção, você está entregue àquele Deus que habita dentro de você. Por que as pessoas se sentem esgotadas quando elas estão em ambientes como shopping center, ou hospitais, ou às vezes até em cemitérios, né? Como é que a gente pode manter a fé e a disciplina espiritual quando a vida financeira está quebrada, quando as portas parecem que estão todas fechadas, quando parece que as nossas preces a gente eleva o céu, parece que bate no teto e volta e não são escutadas, não são ouvidas. E o que acontece também com a nossa mente e o nosso espírito quando o corpo está dormindo ou durante o sono? Essas e outras perguntas são respondidas por João Ribeiro, aqui na TV Consciência Próspera, e a gente já começa aqui com perguntas, primeira vez que ele está aqui no estúdio, seja super bem-vindo, João Ribeiro, e pergunta inicial. Quais são os sinais no corpo físico de que uma pessoa está sofrendo influência espiritual ou tem uma mediunidade assim reprimida e ele não coloca isso para fora, não expressa isso no lugar? Quais são esses sinais assim, que pode apontar? E bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui com vocês, é a primeira vez, espero que é a primeira de muitas. As pessoas muitas vezes confundem alguns sintomas, né? Eu trabalhei em centro espírita durante muito tempo, trabalhando a questão mediúnica, passe, tudo que é feito dentro de um centro, aquele acolhimento. Muitas pessoas chegam no centro dizendo, né, estou me sentindo cansada, estou com cansaço emocional, estou sentindo dor de cabeça, estou tendo pesadelo, estou tendo terrores noturnos, a minha vida não vai para frente, parece que está tudo dando errado, é uma sequência, uma sucessão de coisas que estão dando errado. E o que a pessoa pensa? Tem alguma coisa atrapalhando a minha vida. Na maioria dos casos é isso. E, infelizmente, em muitos lugares que se chega com esses sintomas, as pessoas atribuem isso a uma obsessão espiritual. Ah, você pode ter um obsessor, vamos fazer um trabalho aqui de desobsessão. E eu já cheguei a falar sobre isso em algumas palestras. Eu acho que deve ser feito isso com mais cuidado, porque as pessoas, quando você fala de obsessão, as pessoas acreditam que tem um mal na vida dela, tem um espírito obsidiano e por isso que as coisas não vão para frente na minha vida. E muitas vezes não é isso. O médium que está ali fazendo a captação, o médium que está fazendo o depói, a entrevista, no acolhimento, ele está enxergando que existe energia que está fazendo mal àquela pessoa. Um acúmulo energético pode ser negativo. E aí ele atribui isso a uma obsessão. Mas pode ser uma auto-obsessão. Não existe um espírito, um obsessor vindo de fora para te prejudicar. São seus pensamentos, palavras e atitudes que estão gerando energias que estão te prejudicando. Essas energias, para continuarem existindo, elas precisam sugar a energia de alguém. Quem criou foi você. Então eles estão ali nas suas costas, por exemplo. Então o médium ele enxerga que existe alguma coisa sugando aquela pessoa, mas nem sempre é um espírito. Às vezes é só a energia que está sugando ela e a energia que ela criou. E aí a gente faz um trabalho ali, muitas vezes dentro de um passe de desobsessão, mas é um trabalho de limpeza energética.
Você faz a limpeza energética, você traz ali o conhecimento para aquela pessoa, porque eu digo sempre que o conhecimento é a chave para sair da escuridão. Você faz com que ela entenda, compreenda aquela situação, para que quando ela saia daquele ambiente ou termine o tratamento, ela não volte a gerar as energias de novo, porque vai passar um tempo, vai voltar a gerar novamente. Nessa perspectiva, né, agora a pessoa já está com essa clareza de que boa parte das influências não necessariamente são influências externas, mas pode ser, então, essas influências internas dela mesma, né? Uma espécie de auto-obsessão. Agora, quando ela está em alguns ambientes, já tem consciência disso, mas só quando está em alguns ambientes ela sente um arrepio do nada, ou às vezes ela começa a bocejar e não consegue parar de bocejar, dependendo do ambiente onde ela está, e às vezes também acontece dela estar com uma mudança repetida de humor. O humor se modifica quando está ou no ambiente, ou está fazendo alguma prática espiritual, eu vou lá no centro espírita, dá sono, fico morrendo de sono, parece que eu vou apagar. O que está acontecendo energeticamente nesses bastidores, né? Isso, também existe uma distinção. Quando você está num lugar público e você está com a sua mediunidade desajustada, e muitas vezes a pessoa nem sabe que é médium, né? A gente considera que todos são médiums, mas a pessoa não tem esse conhecimento. E ela está com aquele campo vibratório, campo energético aberto. Ela chegando naquele ambiente, em todos os lugares que você está, existe uma troca. Nós agora estamos trocando energia aqui. Se a energia é boa, nós estamos trocando energia boa. Mas em determinados lugares tem muitas pessoas. Então você está doando o que você tem, está recebendo o que o ambiente te dá. Eu estava, por exemplo, vindo para cá hoje. E dentro do Uber que eu estava, eu comecei a bocejar. E eu já percebi que aquilo não era meu. Eu dormi bem, dormi tranquilo. Aí dentro do Uber eu fiz uma meditação, fiz uma oração, abri o meu chakra coronário, pedi ali para que descesse sobre mim aquela luz, para que me trouxesse a tranquilidade, para que eu chegasse aqui bem. Cheguei bem. Então, assim, eu estava trocando energia naquele ambiente. O rapaz pode não ter dormido direito, pode estar passando com problema. Aquele momento ele poderia estar nervoso e eu estou trocando. Então, eu tenho que ter essa noção de enxergar que aquilo não é meu. Assim acontece dentro de um centro espírita. Quando você chega e aí causa a sonolência, é porque a pessoa chegou acelerada. E aquele ambiente é um ambiente de paz, tranquilidade, harmonia, cura. Ali dentro você se sente acolhido e você desarma. Quando você desarma, você relaxa. Por isso que tem muitas pessoas que durante a palestra estão dormindo. Isso é natural, ela nem tem que se culpar. Acontece também no Evangelho no Lar, que eu faço no Instagram ao vivo. Toda segunda-feira, 21h30. Tem pessoas que me mandam mensagem depois, nossa, hoje me deu um sono terrível, hoje eu dormi enquanto você falava. Eu falo para ela, não se culpe. Não pode virar uma rotina. Tente não fazer deitada, tente fazer sentada, manter a atenção. Mas naquele momento você se entregou, por isso que você relaxou e acabou dormindo. E esse sono pode ser até para um tratamento espiritual. E aí, no início do programa, eu fiz algumas perguntas assim, para instigar também quem está nos acompanhando. E uma delas é, por que as pessoas saem esgotadas de ambientes como shopping center, hospitais e cemitérios? Eu saio muito esgotado de hospitais. Trabalho a mediunidade há muito tempo, estudo há muito tempo, tenho vários trabalhos em vários lugares, sou um espiritualista, e determinados hospitais eu saio muito carregado, porque é um ambiente pesado, principalmente se for em uma época, como a gente teve um tempo atrás, em que muitas pessoas desencarnaram ao mesmo tempo. Então, é um ambiente de sofrimento, um ambiente pesado. Acabei de falar, quando você chega num lugar, existe a troca natural. Você está num ambiente pesado, você está recolhendo aquilo. Quando você chega em casa, você está cansado, destruído. Eu, pelo menos, acontece isso. Então, eu tenho que ir para o hospital e ficar me policiando para que eu não volte para casa desse jeito. Já não acontece no cemitério. Até porque eu faço um tipo de trabalho para quem está desencarnando. Então, a pessoa está lá em sofrimento, já está num estado que a gente entende que não tem mais jeito, e eu faço um trabalho para que isso ocorra com naturalidade. Então, eu sei lidar com a morte com facilidade. Então, quando eu estou no cemitério, eu volto para casa bem. Parece que é um ambiente favorável para mim. Isso até parece esquisito falar dessa forma, para quem não entende muito isso. Mas no cemitério existe também uma atmosfera, em que é trabalhada a passagem. Como eu faço esse tipo de trabalho aqui encarnado, então isso me favorece, me fortalece estar lá. Então existem momentos em que eu estou lá e estou bem. O hospital já não, o hospital suga a minha energia, justamente porque é um ambiente de sofrimento. E no shopping? No shopping depende de como você está. Quando a gente está numa linha reta, a gente se favorece das energias. Mas geralmente a gente oscila muito, né?
Princípio do ritmo. A gente vai estar embaixo e vai estar em cima. Só que geralmente a gente está embaixo. E aí a gente fica tentando achar motivos por que está embaixo. Quando a gente aprende, a gente sobe. E a gente tem que tentar se manter em cima. Se eu estou frequenciando baixo e eu estou num ambiente cheio, um ambiente carregado, eu estou trocando ali com aquelas pessoas. Se eu estou frequenciando alto, estou trocando com as pessoas. Em qualquer lugar público, um shopping, um show, um lugar que tem muita gente, muvuca, uma praia lotada, por exemplo, se está tendo bagunça, você pode voltar, achou que foi para relaxar e voltou para casa mais carregado. Depende do ambiente que você está. Por isso que é importante você saber fazer essa seleção. Uhum. Bom, você citou, né, que todas as pessoas têm algum tipo de mediunidade, ostensiva ou não, e às vezes sabe, e às vezes não sabe. Se uma pessoa ele escolhe fechar, for olhar e uma palavra fala, não, você tem que trabalhar, você tem que fazer algum tipo de serviço essencial de mediúnico, e essa pessoa fala assim, não, para com isso, João Ribeiro, eu não tem jeito de eu fechar essa mediunidade, a minha pergunta é essa, que eu quero fechar porque eu tenho medo. Aí a questão também é se eu não gosto das conexões, aí você fala que gosta de cemitério, e olha, se eu ver espírito, eu saio correndo. Então, fala um pouquinho sobre essas peculiaridades. Primeiro, medo também de ver espíritos ou ver as consciências encarnadas, e também se ela quer fechar. Se esse dom pode, de alguma forma, também é outro receio dela. Um é o medo de espírito, o outro é, poxa, e se eu não aplicar, as pessoas vão dizer que se eu não colocar a mediunidade em prática, vão me cobrar, e qual é o preço? Será que eu vou ficar doente? Fala um pouquinho sobre essas conexões, né, de sofrimento para aquelas pessoas que se descobrem que têm algum tipo de mediunidade. Muitas pessoas me procuram justamente por esse motivo, porque a pessoa nasce no plano material e ela aprende a viver a materialidade. Nós temos que aprender a caminhar com as duas pernas desde pequeno. Então, nós estamos criando essa consciência agora, despertando isso para um futuro mais espiritual dentro da materialidade. Lá atrás, quando as pessoas mostravam algum tipo de dom mediúnico, principalmente quando os pais tinham crenças mais limitantes, tentavam fechar aquilo, levavam em algum lugar e falavam, vamos fechar isso, porque o próprio líder religioso espiritual falava, dá para fechar. Eu sou totalmente contra. Eu acho que isso não se faz. Por quê? Na parábola dos talentos em que Jesus conta, ele fala exatamente isso. Você nasce com um talento. Deus te deu um talento. Você vai enterrar o seu talento? Em algum momento você será cobrado. Ah, mas isso vai mexer com a minha saúde? Talvez, porque tudo é energia. E se você está ali com aquela energia, por exemplo, uma pessoa que tem energia de cura, ela gera bastante energia dentro dela. E ela não está trabalhando aquilo, não está fazendo a doação, aquilo vai acumular e vai adoecer. A gente fala que até água parada apodrece. Então, essa energia pode deixar a pessoa doente. Eu acredito que as pessoas têm que buscar o conhecimento para que ela entenda exatamente o que ela tem, que tipo de dom mediúnico, talento ela tem para desenvolver um trabalho. O problema das pessoas não é trabalhar, o problema das pessoas é ter responsabilidade. Elas não querem ter a responsabilidade de ter que trabalhar mediunicamente. E eu falo para elas, não é necessário ter a responsabilidade. Você precisa entender quem você é e o que você carrega. Daí para frente, ter a responsabilidade de trabalhar é uma escolha sua. E uma frase que eu sempre repito é, escolhas moldam destinos. Você faz a sua escolha hoje para viver o amanhã. Tudo que você vive hoje é reflexo do que você escolheu ontem. Então você pode querer desenvolver isso para ajudar pessoas, ou você pode querer aprender sobre isso, desenvolver isso para ajudar a si mesma. Porque não dá para trabalhar com algo que está ali retraído dentro dela, sabendo que ela está enterrando uma coisa que ela escolheu trazer nessa caminhada. Você comentou que há uma época atrás, então, ia para os lugares para fechar o corpo da pessoa, para fechar a mediunidade e as percepções, né? E eu já tenho também a interatividade com muitas pessoas, inclusive com crianças. A partir de que idade você acha que, então, que tem essas conexões? Porque, para alguns casos, eu vi que foi importante até dar uma pausa, porque era muito novo mesmo as crianças. E, na sua ideia, qual é o início de idade para começar um trabalho mediúnico nesse sentido? Mesmo que os talentos dessa pessoa veio desde o nascimento. Existem questões muito religiosas aqui. Tá? Então vamos falar, eu sou um espiritualista, então eu conheço um pouco de espiritismo, porque a minha base de estudo é espírita, eu conheço um pouco de Umbanda, porque eu também trabalho na Umbanda, conheço um pouco de Candomblé.
Dentro do espiritismo não vai trabalhar a mediunidade essa criança, ela vai ser lapidada para isso. Dentro da Umbanda a mesma coisa. Dentro do Candomblé, a criança muitas vezes está ali, trazendo a energia do orixá com 7, 8 anos. Então, tudo depende de onde você está indo, qual é a sua prática religiosa. Eu acredito que não existe momento certo. Porque as pessoas falam assim, nossa, mas ele é muito novo. Mas a gente tem que entender que é um espírito no corpo de criança. Ele traz uma ancestralidade com talentos e conhecimento que precisam ser aflorados. Quem vai determinar isso somos nós? Qual momento ela deve fazer? Não, tem que ver o que ela traz. Porque muitas vezes ela traz um afloramento tão grande que é importante ela estar num lugar onde ela vai poder colocar para fora aquilo que está dentro dela. E vai facilitar o crescimento dela já na questão espiritual. E aí, quando trava, eu acho que é você represar aquilo e pode fazer mal para a criança, por isso que eu sou totalmente contra. Uhum. Imagina, João Ribeiro, uma pessoa que nasce na periferia de São Paulo, ou é espírita, ou está no meio, ou tem ideias conectadas com o espiritismo, ou na Umbanda, ou no Candomblé, e os pais são evangélicos protestantes. Como é que ele vai lidar com essa questão, já que boa parte das vezes ou vai ser coisa do demônio, ou vai ser uma outra conexão assim, ó. É esquizofrenia. Como é que vai diferenciar o que é isso em relação à mediunidade ostensiva daquele ser humano que está ali vivendo esse perrengue, né? Os pais, infelizmente, não vão conseguir diferenciar. Eles vão levar até a igreja, o padre ou o pastor, o líder religioso vai dizer que pode ser do demônio, que aquilo não é de Deus, que tem que cuidar dessa criança, que tem que fechar aquilo, ou ele pode levar no médico e o médico pode dizer que é uma esquizofrenia. Então, esse pai sem entendimento, infelizmente, não consegue ajudar. Por isso que eu entendo que nós temos que buscar o conhecimento. Se o seu filho está passando por isso e você já enxergou, não é a sua crença que tem que te limitar. Você tem que procurar entender o que seu filho está sentindo. Você não pode ouvir a opinião de uma pessoa ou fazer algo por ouvir dizer. Você tem que estudar aquilo para saber qual é o melhor caminho. E quanto mais você estuda, mais você expande a sua consciência, abre a sua mente e provavelmente encontra respostas. Então, para direcionar alguém, você precisa de conhecimento. Ou você fica refém do conhecimento de alguém. Uhum. E se for explicar para grandes estudiosos, é possível diferenciar nas pesquisas o que é uma mediunidade ostensiva e do que é uma esquizofrenia? Exato. E muitas vezes a esquizofrenia pode estar ligada à mediunidade ostensiva. E o contrário também, porque uma pessoa que nasce com algum tipo de problema nesse sentido, ele tem um campo aberto, justamente porque eu estou dizendo, tudo é energia, tudo é vibração. Tudo é questão de conhecimento. Se você traz dentro de você algumas limitações que fazem com que você oscile as suas emoções, seus sentimentos e a sua energia, naturalmente você está abrindo ali a porta, abrindo o campo para manifestações que venham talvez te atrapalhar. Então, a gente está vivendo agora como espíritos na matéria, mas nós carregamos vidas anteriores. Nós temos amigos e inimigos. No momento em que você vem ali vulnerável, emocionalmente, mentalmente, por alguma limitação, você acaba trazendo aquilo para você de volta e abrindo a porta para que eles possam te obsidiar, sim. Então, uma pessoa que é esquizofrênica, ela precisa desse tratamento, tanto médico quanto espiritual, para que ela possa continuar lidando com aquilo de uma forma mais consciente. Agora, uma pessoa que tem uma mediunidade muito ostensiva e não busca o entendimento para entender como aquilo funciona e cuidar de si mesma, ela pode se tornar uma pessoa esquizofrênica. Uhum. Muitos espiritualistas e muitos médios também, quando vai deitar, sente que parece que o corpo dela está crescendo, ou sente também que está flutuando durante essas, até durante os trabalhos mediúnicos também, o trabalho de doação, né? Tem essas repercussões energéticas. Mas o que acontece com o perispírito nesses momentos? Do trabalho Do trabalho mediúnico? espiritual mediúnico. Quando a gente está fazendo um trabalho mediúnico, né, eu tenho um trabalho que a gente faz todo domingo, em que a gente se reúne numa corrente de médios e atende as pessoas mediunicamente. Então a gente senta uma pessoa ali e fala um pouco sobre o momento dela. Naquele momento, nós estamos conectados e tentando expandir a nossa consciência para entrar em contato com aquela energia, aquela consciência, para fazer a leitura dela. Naquele momento existe essa sensação de expansão, porque você realmente está abrindo o seu campo, você está abrindo o seu chakra para poder chegar até ela. Por isso que dá essa sensação de estar flutuando, de estar inchando, mas é justamente porque você está forçando essa expansão que parece que você está inchando para poder chegar e adentrar aquele campo energético vibratório daquela pessoa. É essa sensação que eu também sinto. Uhum.
Esse trabalho de domingo é um trabalho específico de alguma conexão religiosa? Ou é um universalista? Ou é apometria? Que trabalho É que é um esse? trabalho dentro de um centro espírita, o centro onde eu estudei, trabalhei, dei aula. Nós temos um grupo de pessoas que se reúnem todo domingo para atender algumas pessoas somente de forma mediúnica numa sala. Por exemplo, as pessoas estão assistindo as palestras lá na frente, mas o nosso trabalho está funcionando lá no fundo, quietinho, e aí tem que ter agendamento, porque só atende 3 pessoas. Uhum. O que é o excesso de ectoplasma? E por que algumas pessoas viram alvos para fenômenos, por exemplo, de poltergeist? Notadamente, nas pesquisas, o que mais acontece é na época da adolescência, né? Que tem muitas repercussões nesse sentido. Isso. O ectoplasma nos favorece na questão mediúnica física. Para que um espírito possa tocar em algo dentro da sua casa, você precisa ter uma mediunidade para fenômenos físicos. E aí entra o ectoplasma. É a doação daquilo que você dá de forma inconsciente, porque você não sabe que tem. Então você carrega aquilo. Ah, eu escutei um barulho, bateu a porta, mexeu a cadeira. O espírito fez aquilo, ele só consegue fazer isso porque dentro da casa existe um doador de ectoplasma. Assim é nos trabalhos de materialização. O médium se concentra, faz a doação. Chico participou de vários, tinha até um mais famoso que o Chico ia sempre ver, que eu não me lembro o nome dele agora. Ele fazia a doação e o espírito materializava inteiro do lado dele. Alguns lugares materializa só a mão, materializa só a boca, o rosto, mas é toda essa doação daquilo que você carrega como uma energia condensada que faz com que o plano espiritual possa se materializar através de você. Uhum. Dos filmes, por exemplo, que é baseado na obra de Chico Xavier, quais os filmes que você assistiu, que você recomenda, que você achou assim, bastante impactante? Do Chico, eu assisti todos, mas para as pessoas buscarem conhecimento, entendimento sobre doutrina espírita e plano espiritual, Nosso Lar, Os Mensageiros, e agora sai o terceiro. Né? Então, esses eu indico. Mas existem vários outros que vêm através da Zíbia Gasparetto, que traz para nós de forma romanceada o entendimento. Tem também As Mães do Chico Xavier, que mostra ali aquele momento dele de psicografia, de trazer notícia do plano espiritual. Esse é um trabalho que eu faço. Eu chamo de leitura espiritual. O Chico fazia o quê? O Chico recebia uma mensagem e escrevia uma carta. O que eu faço? Toda quarta-feira eu faço isso no YouTube, meio-dia ao vivo. Eu me concentro, abro uma live, as pessoas estão assistindo. Elas já sabem que através de mim, naquele momento, elas conseguem ter notícia de um ente desencarnado. Então eu me concentro, pego o nome, data de nascimento, data de morte e parentesco. Ali no chat mesmo, ao vivo. Me concentro, me conecto com essa consciência. Eu não estou com ele, eu estou me conectando com essa consciência e trago as percepções atuais dele. E aí eu falo como ele era na Terra, trago traços de personalidade, traços físicos, muitas vezes o que ele fazia, do que ele desencarnou, isso só para mostrar para a família que realmente eu estou com ele, para que ela tenha certeza, e hoje como ele está e com quem ele se encontrou do outro lado. Então eu tento fazer isso de uma forma rápida, ali fico 1 hora, faço umas 10 leituras espirituais, fazendo esse contato com a espiritualidade. Uhum. Você teve essa percepção e essas conexões ligadas ao movimento mediúnico e espiritual, com que idade, o que foi o ponto, o start assim de você adentrar nesse caminho? Foi movido pela dor, foi movido pelo amor, foi movido por quê nesse trabalho que você desenvolve hoje? Eu trago isso desde pequeno. Desde que eu me entendo por gente, eu saio do corpo, vejo o espírito. Quando eu era pequeno, acontecia com muita frequência do espírito vir, cutucar minha cabeça, me acordar, puxar minha coberta, aparecer para mim na janela. Só que meus pais eram católicos. Tanto meu pai ainda um pouco mais fechado, minha mãe um pouco mais aberta, mas limitada ali ao conceito católico. E eu começo a ver espírito, começo a sair do corpo e eu começo a contar. Só que eles não entendem. Uma vez eu saí do meu quarto correndo atrás de um espírito que entrou correndo no quarto da minha mãe. Quando eu entrei correndo, minha mãe se assustou. Ela falou: o que você está fazendo aqui? Eram umas 5 horas da manhã de noite, tudo escuro. Aí eu falei: mãe, acabou de entrar um menino correndo aqui. Aí ela cobriu a cabeça e falou: sai daqui, menino, sai daqui. Então, assim, era como a gente era tratado. Hoje ela é espírita, trabalha no centro espírita, mas depois que eu fui, ela acabou indo. Mas é difícil você ter tudo isso e não ter com quem conversar. Naquela época eu não tinha. E comecei a buscar conhecimento através da literatura. Então, fui ler Chico, fui ler Romance Espírita, e eu li um livro atrás do outro para entender o que acontecia comigo. Com 14, 15 anos, eu comecei a fazer o desdobramento de forma consciente. E aí, na primeira vez que isso aconteceu,
eu saí do meu corpo e me vi. Eu me vi deitado e olhei no espelho que está na frente da minha cama. Quando eu não me vi no espelho, eu tomei um susto que eu voltei para o corpo e acordei berrando, gritando. Falei: "Nossa, alguma coisa aconteceu". E aí fui estudando, e aí as pessoas foram me orientando: "Respira, se acalma". E aí eu consigo sair do corpo de forma consciente. Então, às vezes eu vejo um espírito, às vezes eu escuto, às vezes eu consigo fazer um desdobramento. Então, essas mediunidades eu fui trabalhando através do conhecimento, fui buscando. Eu nunca aceitei, eu sempre oriento as pessoas nesse sentido, eu nunca aceitei o que me disseram como uma verdade. Tudo que você me diz faz muito sentido, mas deixa eu buscar para que eu tenha um entendimento e possa passar a praticar. E essa é uma orientação que as pessoas precisam ter, porque a gente aprendeu a ouvir falar. A gente aprendeu a Bíblia muitas vezes porque o padre falava, porque o pastor falava, mas as pessoas não pegam para ver e ter o próprio entendimento. E muitas vezes o que está aqui, que você traz do seu espírito, vai trazer para você uma clareza totalmente diferente do que o padre ou o pastor ou o João ensinou, mas muito melhor para você, vai fazer sentido para a sua vida. Então, por isso que eu oriento sempre a pessoa a buscar entendimento para que ela possa trabalhar dentro dela aquilo que ela carrega. Bom, esse olhar crítico de discernimento relacionado ao que se escuta é importantíssimo, porque até o Siddhartha Gautama falou, né? Não acredite naquilo que está sendo dito porque está escrito em livros, ou porque aquela pessoa é estudiosa há mais de 20 anos, ou que tem um grande cabedal de expertise, ou que eu mesmo, ele, né, Siddhartha Gautama estava dizendo, mas sim quando você tem aquela conexão de que vivencie, depois que você vivenciar e colocar isso em prática, traz isso para o seu dia a dia e verifica se é verdade para você, se tem uma significatividade ali para aquela pessoa. Agora, em relação à percepção com essas vozes, ou com esse ver, ou mesmo sair fora do corpo, como é que a pessoa pode diferenciar? Se aquele conteúdo, aquela informação, aquela fala, vem pelo próprio processo intuitivo dela, ou se vem por um mentor espiritual, ou se vem por um obsessor, já que a gente sabe também que pode ser tudo plasmável nas dimensões astrais. Primeiro, né? Autoconhecimento é liberdade. Você sabe exatamente quem você é? Sei. Então, eu estou tendo um pensamento, uma intuição de um caminho, de algo que eu deveria fazer. Sou eu ou é o meu mentor? Muito se criou a respeito, de forma negativa, do animismo. Eu não sou contra o animismo. Quando eu estou conversando com as pessoas, às vezes trabalhando ali a mediunidade dela, eu falo para ela: não se preocupe com a manifestação do seu próprio eu, porque você traz bagagem espiritual, talvez suficiente para que possa trazer as respostas que você está buscando através do seu mentor. Se você se concentrar, olhar para dentro, trouxer aquele conhecimento que você já carrega, você vai encontrar as respostas. Então, para de buscar fora. Busque dentro primeiro. Ah, mas a mensagem é positiva, é edificante, então talvez tenha sido o mentor. Excelente. Agora, se você está pensando algo que vai de encontro, que não está de acordo com aquilo que você é, então talvez exista ali uma obsessão. E se está existindo naquele momento, não quer dizer que você está carregando um obsessor. Você abriu a porta naquele momento para que através de você ele possa trazer ali um pensamento para machucar alguém. Então você vai pensar: não, isso aqui não é meu. Eu não faria desse jeito. Corta esse pensamento, cortou a conexão, segue a vida. Não se preocupe com o obsessor, não se preocupe com o animismo e nem querer saber se é o seu mentor. Se preocupe com aquilo que você está pensando e transmitindo para as pessoas. Fico pensando agora aqui em relação a uma questão voltada para quem já trabalha com espiritualidade há muito tempo e que tem, inclusive, um trabalho de décadas. E a pergunta que é: por que essas pessoas, mesmo tendo trabalho de décadas, ainda pode acabar o seu trabalho por conta de 3 situações? Por conta de relacionamentos, sexualidade, por conta de dinheiro, coisas financeiras, e por conta de poder, ego. São as 3 coisas que levam qualquer pessoa à perdição. Então, não é porque é um médium que ela é diferente disso, e não é porque ela está há 20, 30 anos trabalhando que é diferente disso. Eu costumo dizer assim para as pessoas: eu estou fazendo o meu trabalho, eu trago uma psicografia, uma leitura espiritual, eu atendo numa terapia, eu ajudo uma pessoa, e ela diz assim para mim: você é um iluminado. Eu falo: não, você está vendo um iluminado porque eu estou te ajudando, mas você não conhece a minha particularidade. Você não conhece meus defeitos, minhas limitações, as minhas fraquezas, e eu vou lutar contra elas
o tempo que eu puder, com a força que eu tiver. Mas isso não quer dizer que daqui 20, 30 anos, ou daqui 2, eu me perca na minha vaidade, eu me perca na minha sexualidade. Porque é natural, a gente carrega isso, principalmente quem é médium mais ostensivo, carrega dentro dele uma energia muito ativa, uma energia sexual, que é usada também para cura. Então, eu posso canalizar aquilo para fazer o bem, para ajudar as pessoas, como eu posso canalizar aquilo para ter o prazer. Então, se eu sou uma pessoa que já sou casada há 20 anos, tenho 2 filhos, e começar a usar isso para prazer, eu posso daqui a pouco perder minha família. Perdi minha família, desestruturei a minha caminhada. Quando eu sair, desalinhei do meu propósito, eu posso me perder. Sempre será uma escolha. Acabei de dizer, escolhas moldam destinos. Você tem que saber exatamente quem você é. Então eu sei que nesse caminho eu não posso trilhar. Eu não vou me colocar à prova porque eu quero, se eu tenho fraqueza em relação à sexualidade. Eu não vou me colocar à prova em relação ao dinheiro se eu sei que eu sou fraco com o poder e com a vaidade. Então eu tenho que tomar conta de mim. Eu converso com a espiritualidade, eu falo para eles. Eu preciso que vocês estejam sempre me orientando, porque é muito fácil você se perder no desejo, é muito fácil você se perder na sua vaidade, e é muito fácil você se perder com o dinheiro. Quer conhecer um homem de verdade, eu costumo dizer 2 coisas: dá dinheiro, que é poder para ele, ou dá bebida para ele, porque quando ele sair do eixo, ele vai mostrar exatamente quem ele é. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, estar me policiando o tempo todo. E as pessoas que param de fazer isso porque acham que já são fortes o suficientes, elas acabam se perdendo em determinado momento. Uhum. Aí é um ponto importante também, né? Porque muitas pessoas vão atribuir toda e qualquer situação da vida em detrimento só à espiritualidade. E aí falta um outro lado, pelo menos na minha opinião, que é um trabalho de psicoterapia, um trabalho de psicologia, um trabalho terapêutico que vai ajudar. E um outro ponto também que eu gosto de trocar, né? De trazer aqui nas entrevistas: quanto maior a luz, maior também a sombra. Então, como é que a gente pode lidar? Aí eu passo para você a pergunta: como é que a gente pode lidar com as nossas sombras, já que elas são particularidades, elas são humanas e têm a ver também com o nosso processo de reencarne aqui no planeta? Nesse ponto, eu gosto muito de falar de Carl Jung, né, o psicanalista. Ele gostava de um processo de individuação. Ele fala que a gente não tem que eliminar as nossas sombras, a gente tem que trazer a nossa sombra para a nossa luz. Por que que ele ensina isso? Porque ele entende que na sombra tem muita força nossa lá. Tanto que a gente se perde por conta disso. Quando a gente está caminhando na sombra, é muito mais forte. A gente tem força, tem impulsividade para fazer acontecer aquilo que está lá. Então, traga essa força toda para a luz. Você não elimina a sombra, você aprende a conviver com a sombra, você aprende a trabalhar a sua sombra e você aprende a trazer ela para a sua luz para unificar. Esse é o processo de individuação que eu acho que é o caminho para todos nós. As pessoas se culpam demais. Eu não sou merecedora, Jesus não olha por mim, Deus não olha por mim, eu não sou digno, porque conhece as próprias fraquezas. Não, eu sou digno, eu sou luz realmente. Jesus está comigo, toda essa energia, toda essa espiritualidade de luz está comigo, só que eu tenho que escolher estar com eles. E é nesse processo que eu estou trabalhando as minhas sombras. Uhum. Quando a pessoa desencarna, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta sobre esse livro aqui, mas vamos ter primeiro essa outra. Quando a pessoa desencarna, o que acontece naquele momento? O espírito sentidor, quais são as repercussões mais comuns nesse processo de desencarne? Existem muitos processos diferentes e está de acordo com o que o espírito carrega. Por exemplo, uma pessoa que está enferma, está passando por um sofrimento muito grande e está para desencarnar, muitas vezes ela ainda está presa à matéria, ou por medo do desconhecido, por medo da morte, ou porque é apegada demais à matéria. Quando ela desencarna nesse processo e a espiritualidade de luz pode socorrê-la e já levá-la a um pronto-socorro espiritual, ela vai geralmente desacordada, em sono profundo, porque ali, enquanto ela está em sono profundo, é trabalhado o mental, o psíquico, o perispírito dela para que ela se recupere, se equilibre e possa despertar consciente no mundo espiritual. Existem pessoas que desencarnam de forma trágica. Essas pessoas, e eu já atendi várias, assim, vários espíritos nesse sentido, é um baque muito grande, é um susto. E muitas vezes eles passam para o lado de lá carregando a dor física daquele momento, porque eles não entendem. O cara, por exemplo, foi assassinado, tomou um tiro, ele desencarna, ele sai do corpo. A gente vai pensar em Ghost, lembra do filme Ghost? Ele sai até correndo atrás do espírito, atrás do cara que dá o tiro nele, ele sai ali, ele sentiu o baque, caiu,
levantou e foi atrás. Depois que ele percebe, ele tem a escolha de seguir em frente e ser socorrido, porque ele já percebeu que não está mais na dimensão física. Ele pode querer a vingança, e aí ele pode ir para zonas de sofrimento, zonas umbralinas, ou qualquer outro nome que a pessoa queira dar, ou ele pode querer ficar com a família. Só que quando ele prefere ficar com a família achando que ele está cuidando, na verdade não está. Porque um espírito desencarnado, para continuar na materialidade, precisa sugar a energia anímica, física das pessoas que estão aqui. E acaba adoecendo essas pessoas sem saber que está prejudicando. Uhum. Fala um pouquinho também sobre desencarnes coletivos, porque tem uma coisa bem interessante que isso acontece nos desencarnes coletivos, que tem uma grande tendência, em sua grande maioria, de os próprios amparadores, os guias espirituais, os mentores, prepararem antecipadamente as energias para o próprio desencarne coletivo. Estou falando assim de queda de avião, queda das torres gêmeas, esses casos nesse sentido. Eu li um livro chamado Transição Planetária, do Divaldo Franco. E nesse livro ele fala sobre desencarne coletivo. Fala muito, porque ele conta a história de um tsunami que, se eu não me engano, foi na Indonésia, 2000 e alguma coisa. Nesse processo, morre muita gente, mais de 200 mil pessoas desencarnam ali ao mesmo momento. E ele mostra todo o trabalho espiritual naquela área. Então já foi criada uma atmosfera ali para que atendesse aquelas pessoas, sabendo que aquilo ia acontecer. Ah, mas todos que estavam ali deveriam desencarnar? A maioria. E eu posso colocar em 95%, 96%. Alguns estavam ali, muitas vezes, por uma escolha, por algo errado que fez, por outros motivos, mas a maioria estava ali por aquele motivo. Ah, mas e o avião caiu, todo mundo tinha que morrer? Não, a gente viu um avião indiano que caiu esses dias, saiu só um cara de dentro. Aquele não deveria desencarnar, e ele saiu andando com o celular na mão. Dá para entender? Não dá, a gente não consegue ter essa compreensão, porque a gente enxerga momento. A gente não enxerga a conspiração espiritual. Então, o desencarne coletivo, o que eu acredito, é que todos, a maioria que estava ali envolvido, deveria desencarnar por algum motivo que trazia. E como que é feito esses resgates depois que acontece o acidente ou o tsunami? Isso mostra também no filme Nosso Lar. No Nosso Lar, na época que André Luiz chega, ele ainda está se adaptando, está acontecendo a Segunda Guerra Mundial. E ali mostra como é feito todo aquele socorro. Então, equipes espirituais de várias colônias espirituais vão se unindo para que possam socorrer naquele momento de desencarne coletivo. A atmosfera já foi criada, o socorro já está preparado e todos serão amparados naquele momento, desde que queiram seguir em frente. Bom, aqui no livro A Jornada Eterna, Experiências de Vida Após a Morte, tem 35 espíritos que vão relatar aqui histórias do seu desencarne. Qual é que para você foi uma história assim mais impactante em que a pessoa só se descobriu que estava desencarnada quando tomou essa consciência, que está aqui, uma das 35, né, que está aqui no livro? Existem dois relatos que eu gosto de citar. Um é de um homem que vivia em uma fazenda com a esposa há muito tempo, católicos, a mulher mais católica que ele, praticante. Ele fica doente e desencarna, só que ele não entende que ele desencarnou. E ele passa 4 anos dentro da casa. Naquele momento, aquela senhora só não é afetada por conta da fé que ela carrega. Todos os dias ela se ajoelhava na frente do altarzinho e orava por ele. E ele ficava num canto da sala. No começo ele tenta falar com ela e não consegue. Ele percebe as mudanças que ela está fazendo na casa e fica nervoso, porque ele não quer que mude. Os cavalos que ele tinha, ela vende tudo, porque ela não gostava de cavalo igual ele, e ele fica bravo. Então ele acha que ela está ignorando e tomando decisões sozinhas. Até ele entender que ele desencarnou. Naquele momento, ele fica num processo, ele fica num canto da sala, quieto, sentado e acompanhando toda a rotina dela. Aí um dia ela se ajoelha para fazer uma oração e a oração dela toca ele. Na hora que toca, ele ganha aquele momento de lucidez para que ele possa aceitar o resgate. Por isso que é tão importante a oração por quem desencarnou. A gente não sabe em que estado ele está. E a nossa oração faz com que ele tenha essa clareza, essa lucidez para seguir em frente. E um outro também que eu gosto de falar, porque vai de encontro com o que eu faço. Ele é um líder religioso. Estava dentro da igreja dele, fazendo ali os ritos, e ele começa a prosperar muito na igreja. A igreja começa a encher, porque a pregação dele é muito boa. Só que as pessoas começam a ajudar ele financeiramente. E aquilo começa a alimentar o ego, a luxúria, tudo aquilo que ele carregava dentro dele, mas vinha lutando. A gente acabou de falar disso. Em determinado momento, ele começa a favorecer quem mais ajuda. Então ele pega os primeiros bancos da igreja, coloca quem dá mais dinheiro e começa a citar o nome das pessoas, porque essas serão abençoadas.
e aí, em determinado momento, ele tem uma doença grave, passa por um tratamento muito doloroso, e boa parte do que ele ganhou aqui de dinheiro, ele acaba gastando com esse tratamento. E ele volta para narrar a história para mim, justamente por isso, para mostrar para mim como as coisas funcionam e para que eu trouxesse esse relato. Porque as pessoas acabam se perdendo nesse ego, nessa vaidade, na luxúria e tudo aquilo que todos nós carregamos, que são as chagas da humanidade. E o choro excessivo, o apego dos familiares, qual é a influência deles em relação àquele que acabou ou tem algum tempo pouco que desencarnou? O choro excessivo causa em você uma energia e uma vibração de sofrimento. Dependendo do elo, da conexão que você tenha com outro espírito, você pode desequilibrá-lo. Isso não quer dizer que você vai aprisioná-lo. Você desequilibra essa consciência. Essa consciência desequilibrada pode ter um amparo espiritual para ter o entendimento de que aquele momento vai passar. E ela continua onde ela está. Mas esse desequilíbrio pode fazer com que ele queira retornar para estar perto, na intenção de ajudar. Essa ajuda não existe. Ele não consegue ajudar a família. Quem consegue é a espiritualidade. Então, assim, não tem problema você sentir a dor do luto, não tem problema você chorar. O problema é o sofrimento em excesso e o desespero, chamando por aquela pessoa. O livro dos médiuns fala isso, o livro dos médiuns é um manual de evocação. Então, você entende assim, todas as vezes que você está falando com as pessoas que desencarnaram, você só está levando a ele a palavra, atualizando, isso não tem problema. Olha, pai, aqui está tudo bem, o seu neto está crescendo, a gente está conseguindo pagar as contas. Você está levando tranquilidade para o espírito estar lá. Olha, pai, a gente não está bem, o seu neto ficou doente porque você desencarnou, as contas estão tudo atrasadas, a gente pode perder a casa. Então, naquele momento você está pai, você está fazendo o quê? Evocando. Naquele momento, pode ser que o espírito venha, não é uma regra. E se ele vier e ficar preso aqui, prejudica tanto ele quanto você. Uhum. No caso que você citou, que está aqui nesse livro, né, A Jornada Eterna, ele ficou puto da vida, muito bravo, quando ela vendeu os cavalos, quando ela modificou lá a casa, quis arrumar do jeito que ela achava mais interessante. E o oposto, quando aquelas pessoas mantêm o quarto daquele falecido intacto, quando guarda todas as roupas por anos ali, deixa tudo exatamente do jeitinho, como se a pessoa fosse chegar no dia seguinte, daqui a algumas horas. Qual é a influência também energética disso? É a mesma, a energia do apego. Então você guarda tudo ali, primeiro, porque você está apegado, e muitas vezes, por falta de conhecimento, você acha que se livrando daquilo, você está abandonando quem desencarnou. Muito pelo contrário, tudo é mental, né? O todo é mente. Então você está conectado com aquela pessoa através dos seus sentimentos e suas emoções. O material ficou para trás. Ele não vai levar nada daquilo e ele não está preocupado com o que ficou. Por mais que ele seja materialista, ele vai em determinado momento ter o entendimento de que aquilo não tem mais valor para ele. Eu sempre oriento as pessoas a fazer a doação do que ficou. Ah, mas eu quero ficar com uma foto, eu quero ficar com um determinado bem. Tudo bem, desde que isso não traga sofrimento para você quando você estiver vendo aquilo. Porque o problema é essa ligação de sofrimento. Se eu não tenho nada que me faça lembrar e sofrer, tá tudo certo. Se eu tenho algo que faz isso, eu não tenho que ter. Então você vai estar sempre se policiando. Guarda aquilo que você quer guardar com carinho, mas por enquanto você ainda está passando pelo luto e sofrimento, guarda, esconde, deixa guardadinho. Em determinado momento, quando você perceber que já diminuiu essa dor, e aí você pode colocar lá, não tem problema nenhum. Uhum. Tem pessoas que estão passando por processos desafiantes de doenças terminais e, nesses casos, chama lá o médium. Pô, eu achei que é interessante essa coisa do orar. Oração, mas eu quero oração, viu, João Ribeiro? Eu quero oração para melhorar. E aí, em vez de melhorar, desencarna. E aí eu pergunto aqui, o médium, ele pode ajudar a soltar o espírito ou isso seria uma interferência indevida? E pode acontecer de os parentes familiares que pediu a oração, a vibração para aquela pessoa que estava lá na UTI ou num momento difícil no hospital, receber a culpa porque vai falar agora para você que desencarnou meu parente, meu coisa, né? Fala um pouquinho sobre isso, essas situações. Eu faço esse tipo de trabalho e eu chamo esse trabalho de desenlace. O que eu explico para as pessoas? Eu, como um médium, capaz de fazer desdobramento e trabalhando junto com uma egrégora espiritual que trabalha com a passagem, por isso que eu falei a questão do cemitério, que eu não me sinto mal no cemitério, porque ali é um ambiente de passagem.
Quando eu estou sabendo que a pessoa está em um estado terminal, desenganado, está lá em sofrimento, eu me coloco à disposição. Quem me conhece sabe. Eu já atendi pessoas nesse sentido. A pessoa me procurou, 5 horas da tarde. Olha, eu estou com o meu sogro, está muito ruim, o médico já desenganou, ele não está dormindo bem, ele está desesperado, ele está com medo. Naquele dia eu falei assim para ela, quando for 18 horas, eu quero que você esteja sozinha com ele, deixe um copinho de água do lado, e ele é ainda lúcido, deixe um copinho de água do lado, eu vou fazer um desdobramento com a equipe que trabalha comigo, espiritual, e a gente vai dar um passe nele, a gente vai limpar o ambiente e vamos entender o que está aprisionando ele no corpo físico. Ela, tá bom. Fiz exatamente o que eu falei e ela me atendeu. Depois que eu fui embora, eu falei para ela, agora você dá um copinho de água para ele. O que ele estava naquele momento? Apego à esposa, medo do desencarne, medo do desconhecido. Demos um passe, naquele momento a gente limpa ele, então ele ganha um momento de lucidez para fazer uma escolha consciente. Naquele momento nós ajudamos ele, nós não desligamos ele. Nós só trouxemos a lucidez, o equilíbrio que ele precisava. 3 horas da manhã, ela me ligou dizendo que ele tinha desencarnado. E eu estava sem dormir, porque eu estava preocupado. Eu disse para ela, eu acredito que essa madrugada acontece. E realmente aconteceu. E numa outra situação, eu fiz a mesma coisa, só que 11 horas da manhã. Fiz a mesma coisa, era uma senhora, uma idosa. Fiz a mesma coisa, a neta me pediu. 3 horas da tarde, eu liguei para a neta de novo, falei assim, quem está com a sua avó? Ela falou assim, a minha mãe. Eu falei, pede para não sair de perto dela. Porque eles me avisaram. Na minha cabeça, eles disseram, a velha está indo. 4h30 da tarde, ela desencarnou na frente da filha que estava com ela. Então, assim, esse trabalho pode ser feito. Eu não estou desligando ninguém. Eu só estou ajudando para que a pessoa que está ali em sofrimento faça uma escolha consciente, porque nós ajudamos a equilibrar a energia dela. Simples assim. E como fica também o trabalho dos guardiões, dos Exus? Como eu sou um espiritualista, trabalho hoje na Umbanda, o Exu que me acompanha, ele se apresenta para mim como seu Tata Caveira. Então, quando nós estamos trabalhando juntos, nesses trabalhos de desenlace, eu sempre peço a proteção dele. Por quê? Quando a gente vai trabalhar em algum lugar fora, em desdobramento, nós estamos mais vulneráveis naquele momento. Por mais que eu esteja acompanhado dos espíritos que vão ajudar no processo, nós precisamos de uma proteção. Então, primeiro eu invoco ele, para que nós possamos estar juntos naquele lugar. Ele fica fazendo a guarda, fazendo a proteção e ajudando na questão da passagem. Ele trabalha desta maneira porque ele é da Calunga. Então, a gente conhece ele como um Exu que trabalha com isso. Mas existem outros Exus trabalhando de outras maneiras. A sua ligação com o Exu é uma ligação de proteção. Ele é um protetor. Exu, na energia que ele carrega, é uma entidade de execução. Então, ele está ali do seu lado, trabalhando com você, fazendo a sua proteção e também a execução de todos os trabalhos que precisam ser feitos. Então, eu acredito que pessoas que têm um pouco de conhecimento e uma mente mais aberta deveriam também trabalhar com essas energias, porque, querendo ou não, eles estão do seu lado te protegendo. Como que é a transição também para os pets? Gatos, os cachorros, as pessoas que, essas consciências, né, que acompanham uma vida com a pessoa? Isso uma vez eu perguntei para um espírito que me acompanha, para eu até trazer um pouco de lucidez para as pessoas que me acompanham, porque muitos me fazem essa pergunta, né? E aí, o que acontece com os pets? Tem pessoas que tratam seus pets hoje como filhos, né? E um apego muito grande. Quando o pet desencarna, um pet, ele vive numa alma-grupo, pelo meu entendimento, tá? Então, são vários pets que formam aquela consciência que de mundo animal passa depois para um mundo hominal, pelo que eu aprendi. Quando ele está desencarnado, ele pode sim ser plasmado no mundo espiritual, como aquela consciênciazinha que estava ali para estar do outro lado e pode estar com você ainda durante um tempo, como ele pode reencarnar automaticamente. Porque ele não está no mundo para viver prova e expiação. Ele só está no mundo para aprender. Então, ele convive com o humano para entender como é ser humano. E pelo meu entendimento, essa nossa consciência, esse nosso princípio inteligente, passou por todos esses mundos até chegar no ponto que estamos hoje. Então, o pet, ele pode reencarnar automaticamente, como ele pode passar um tempo também no plano espiritual. Bom, aqui no programa Consciência Próspera, ele já entrevistou mais de 1.000 convidados. Teve sua estreia no dia 9 de março de 2010. E eu fiz uma pesquisa aqui, você já citou até em relação a isso, porque muitos facilitadores, condutores espirituais, espiritualistas, têm algumas
reviravoltas ou virada de chave, ou consciência aos 14 anos de idade. Você já citou aqui um fato seu aos 14 anos de idade. E se quiser citar um outro também, pode compartilhar. Mas a pergunta é de 7 anos antes. Por que a maioria das crianças que tem essa tendência de enxergar, perceber, ter as experiências fora do corpo com facilidade, enxergar, ouvir os amigos invisíveis, quando chega nos 7 anos, parece que bruscamente se fecha essas percepções para uma grande maioria? O que a gente aprende com a espiritualidade? Que de quando você nasce até os 7, é como se você tivesse com um pé lá, um pé aqui. Então a criança ainda está muito ligada ao mundo espiritual, caminhando na matéria. Tanto que, uma vez, no meu quarto, minha filha tinha 1 ano, eu vi ela voltando para o corpo. Mas não era minha filha, era uma idosa, mas bem idosa, uns 90 anos. E ela vem entrando no meu quarto e ela nem olha para mim. Eu estou totalmente lúcido, vendo ela entrando, ela vem e acopla no corpo da minha filha. E toda entidade que viu minha filha depois disse, essa aqui é uma velha, essa aqui é uma velha, já viveu muito. Então a criança está lá e está aqui. Naquele momento que o corpinho dela estava dormindo, ela estava no plano espiritual ainda conectada lá. Dizem que dos 7 anos para frente quebra um pouco essa conexão, mas os que têm a mediunidade mais ostensiva continuam do mesmo jeito. Então, por isso que é importante trazer esse conhecimento desde pequeno. Dá para cuidar dessas crianças? Dá, mas o pai e a mãe precisam ter entendimento sobre isso. Uhum. E teve algum fato mais marcante também nos seus 14 anos de idade? Eu já via muito espírito desde pequeno, antes dos 14. Só que, por incrível que pareça, eu nunca tive medo. Eu nunca me assustei de ver um espírito. E hoje, cuidando das pessoas, ajudando muitos que têm os filhos nesse sentido, eu falo, por que será que eu não tinha? Eu acho que eu já trazia a clareza espiritual quando eu chego aqui. Isso nunca saiu de mim. Então eu via o espírito, nunca tinha medo, não ficava assustado, eu só me assustei com o desdobramento que foi o fato que eu contei. Mas de ver espíritos, não. Então isso para mim era muito natural desde pequeno. E o meu filho, que hoje tem 10, ele já via espíritos com 4, com 5, com 7. Ele falou que uma vez ele estava na escola conversando com um amiguinho e foi um dia, olha que coisa interessante. Meu filho estava entrando na escola com 7 anos e ele estava indo para uma classe nova, em que ele não conhecia ninguém. E ele estava preocupado, papai, mas eu não tenho amiguinho lá, eu não conheço ninguém. E a gente conversando com ele, falou, filho, vai que você vai fazer amigos, fica tranquilo. Ele falou que ele chegou e logo fez amizade. O menininho sentou do lado dele. E ficaram ali conversando, e rapidinho ele gostou muito do menino, não sei o quê. Aí ele falou assim, papai, a única coisa estranha é que quando ele foi embora, ele passou pela parede direto. Então aquele espírito estava acompanhando ele porque ele estava preocupado com o primeiro dia sem amigo. Olha a clareza espiritual dessa criança. A gente costuma dizer que isso é uma herança imaterial. Se eu sou um médium, provavelmente meu filho, que eu já enxergo, será mais ostensivo que eu. E isso acontece em muitas famílias. Esse é um ponto também relacionado à mediunidade, né? A relação da transmissão genética familiar. Como é que você vê isso também? Quando eu atendo as pessoas e elas estão com alguns problemas, eu falo assim para ela, qual que é a sua ligação com a Umbanda? Ou com o xamanismo, não importa, com aquilo que eu consigo identificar. Aí ela fala, nenhuma. Eu falo, não, mas deve ter alguma ligação, porque eu tô vendo o caboclo, eu tô vendo o preto velho, eu tô vendo a entidade do seu lado, às vezes eu vejo um Exu, um guardião. Aí eu falo assim, mas e sua mãe? Não, minha mãe é evangélica. E sua avó? Ah, minha avó era da Umbanda, minha avó era benzedeira. Tá aí a herança espiritual. Passou pela mãe também. Só que a mãe se fechou dentro de uma religião que limitou a consciência. Agora veio com a neta. A neta traz a mesma coisa, só que ela ainda não tinha identificado porque cresceu na mesma religião. Então ela carrega aquilo. Você tem a percepção. Por que as pessoas falam assim? Eu tenho medo de escuro, mas eu não acredito em nada. Tá com medo de escuro por quê? Você está com medo do escuro porque você já tem a percepção. Você sabe que tem alguém ali que você não está vendo. Então aquilo aguça o seu sentido de forma inconsciente. Você sabe que pode ver, você sabe que está acompanhado, você sente uma energia diferente no ambiente. Tudo isso é mediunidade. Só que as pessoas preferem fechar os olhos. Não quero ver, não quero conhecer, não quero saber. Tudo bem, é uma escolha e todo mundo tem que ser respeitado. Só que escolhas moldam destinos. Você vai ter um desdobramento nesse sentido porque está fechando isso. Uhum. Qual é as causas de, na época atual, termos uma grande incidência e crescimento nos diagnósticos de TEA, de transtorno do espectro autista? E o que está acontecendo que tem tantas crianças vindo, ou seres consciências vindo assim nessas condições?
Muitos espiritualistas dizem que essa talvez seja uma evolução humana. E aí a gente está passando por um processo de transição. Por isso que muitas vezes pode ser que venha desta maneira, já mostrando para a gente como será a humanidade no futuro. Assim como era no passado, quando chegava alguém diferente. As pessoas enxergavam ele de forma diferente, mas isso são espíritos como nós, numa condição talvez aprimorada. Nós não temos que olhar aquilo como uma limitação. Nós olhamos hoje, infelizmente, como uma limitação, porque nós não temos conhecimento para entender realmente o que ele traz. Mas ele traz uma sensibilidade muito maior, ele traz uma inteligência muitas vezes muito maior, ele traz um foco muito maior para as coisas. Isso não seria uma evolução humana? Então talvez as pessoas estejam se perdendo nesse sentido. Hoje vamos proteger, porque a gente não sabe exatamente como isso funciona, mas talvez amanhã a gente vai dar abertura para que mostrem exatamente quem são. Voltando aqui para esses causos de conexões dos entes queridos que desencarnados, eles conseguem ficar ali de boa, vendo tudo que a gente está fazendo, ou não? Eles ficam mais conectados com seus respectivos mundos? Na verdade, eles ficam mais conectados ao momento deles, né? Você precisa viver o momento presente, encarnado ou desencarnado. Então não dá para estar lá preocupado só com quem está aqui, o contrário é a mesma coisa. Mas eles podem, em alguns momentos, receber essas notícias. Através de uma transmissão, através de uma tela mental, através de uma conexão momentânea por algum motivo, através de alguém que tem essa liberdade de transitar entre os dois mundos com mais facilidade, e eles alcançam em determinado momento, por conta do equilíbrio e da lucidez deles, a permissão de estar com a família quando querem. Então eu já vi espíritos que podem estar aqui sozinhos, mas eu já vi espíritos, inclusive, chegando na minha casa acompanhados, porque não poderiam estar sozinhos. Então é como se houvesse ali uma excursão espiritual e o mentor trouxesse ele para visitar a família. Isso acontece muito. João Ribeiro, o que é umbral? O umbral tem também uma anarquia? Ou existe arquitetos e líderes que constroem cidades, escravizam espíritos por lá? Ou tem uma ordem? Ou tem... Como é que você percebe também essas conexões do umbral? Lembrando que umbral é uma... Bom, deixa os nossos convidados responder. O umbral é um estado de consciência na minha concepção, né? Você é atraído por aquilo que você vibra no momento do seu desencarne. Então eu estou passando por um sofrimento, estou passando por um momento em que eu gostaria de me vingar, por uma dor, por um remorso, talvez eu seja arrastado para uma zona dessa. Lá existe ordem. Lá é tudo muito bem arquitetado e organizado por espíritos tão inteligentes quanto espíritos que caminham na luz. Só que eles escolheram usar essa inteligência para aquilo que eles querem, muitas vezes alimentando a própria vaidade, o orgulho e o egoísmo. Mas é organizado. Tem ali os seus governadores, os seus líderes, tem aqueles espíritos, por exemplo, que se manifestam trazendo uma imagem. O que a gente conhece como diabo? Chifre, pele vermelha, rabo de seta, carregando um tridente, pé de bode. É o que a gente entende como como diabo, desculpa. Qualquer um pode usar isso se tiver inteligência espiritual, porque o perispírito ele pode ser modificado, né? Ele é plástico. Então a sua consciência e inteligência espiritual faz com que você plasme aquela imagem. Eu já tive encontros com seres assim dentro da minha casa. Vou começar o evangelho no lar e ele sentou na minha frente com essa imagem. Quando eu olhei para ele, fechei os meus olhos, 5 minutos antes do evangelho. Aí eu falei assim, você não precisa se apresentar desta maneira, porque eu não vou me assustar. Eu sei exatamente quem você é. E fechei os meus olhos. Quando eu abri os olhos de novo, ele estava numa feição normal, de um homem normal. E ficou sentado. Eu falei assim, você é muito bem-vindo para acompanhar o meu evangelho. E ele ficou. No final do evangelho, eu vejo ele sendo levado, socorrido e chorando muito. Na verdade, ele veio para me assustar, e no final acabou sendo socorrido. Isso não foi o João que fez, foi a conspiração que trouxe ele para aquele momento, para que ele pudesse. Tinha chegado o momento dele. E no plano espiritual, essas imagens, essas feições, esses espíritos mais inteligentes, acabam escravizando aqueles que estão em sofrimento. Porque são levados para lá por conta da vibração. Chegando lá, tem uma pessoa que é o líder, que acolhe e fala, vem aqui. Daqui para frente você vai me servir. E ele, com a imagem que ele carrega, da crença limitante de que aquilo é o diabo, ele acredita que ele está no inferno e que agora o diabo que manda nele. E ele acaba ficando. Até que, por isso que eu disse a importância da oração,
ele tenha um momento de lucidez e equilíbrio para que ele possa ser resgatado. Deus não quer que você passe por umbral. Deus não quer que você passe por deserto. Não existe esse Deus punitivo. A espiritualidade de luz está para amparar a todos o tempo todo. Só que você precisa enxergar. E para enxergar, você precisa desse momento de lucidez e equilíbrio. Porque senão você não vê, eles não conseguem te acessar. Uhum. Se Deus, então, se não existe um Deus punitivo, por que os espíritos ficam acorrentados por séculos e séculos no umbral? São correntes mentais. Eles mesmos criam essas correntes que os aprisionam àquela situação, àquela psicosfera, àquela atmosfera de sofrimento. Então ele acredita que ele está ali porque Deus está punindo ele. Mas quem está punindo ele verdadeiramente é a própria consciência dele, que está cobrando ele pelos atos. Porque a consciência, quando ela está desencarnada, ela sabe exatamente aquilo que ela fez de bom e aquilo que ela fez de ruim. Você pode se apegar ao que você fez de bom e deixar de lado os seus erros, porque você era um espírito frágil, e seguir se aprimorando. Você pode se apegar somente àquilo que você fez de ruim e ficar aprisionado, acorrentado. Nesse grupo de domingo, a gente faz resgates no umbral todo domingo. Terminou o trabalho, vamos fazer os resgates. E a gente encontra pessoas aprisionadas, amarradas dentro de cavernas, dentro de quartos escuros, fechados, trancados, tudo aquilo mentalmente. Quando a gente vai conversando, vai trazendo a lucidez, o equilíbrio, através do passe, do acolhimento, do amor, da energia, aquelas correntes, elas vão sumindo, elas vão se quebrando, e eles mesmos falam, nossa, a corrente sumiu. Mas é claro, é porque você criou a corrente não existe, e aquilo foi que te aprisionou lá. Uhum. André Luiz, né, passou muito tempo lá na região do umbral antes de ser resgatado. Exatamente. E tomar consciência dos seus processos evolutivos, ou do que poderia fazer, do que poderia desenvolver. E o Chico Xavier também, em uma das ocasiões, ele trouxe essa afirmativa bem impactante, assim, porque todo mundo ficava admirando o Chico, falando, nossa, aliás, esse daqui veio de um outro planeta, esse daqui veio de uma vida X maravilhosa. Aí o Chico falou, você sabe de onde é que eu vim? Eu vim do umbral. E é por isso que eu estou ajudando um monte de gente aqui nessa perspectiva, né? Em termos de vibrações e de frequências, né, em termos de conexões, tem muitas pessoas que falam que o umbral está esvaziando. O que você acha dessa ideia? Eu concordo plenamente, até porque a gente passa por uma transição planetária. Existem dois motivos pelos quais o nosso umbral, criado por nós, está esvaziando. Um deles é porque muitos desses espíritos não terão uma nova oportunidade na Terra, então eles vão ser levados a outro planeta. Muitos falam de Quiron, por exemplo. Outros é porque a nossa consciência está elevando. Como consciência coletiva, nós estamos despertando. Então, o umbral acaba ficando mais vazio, porque as consciências que estão desencarnando nem sempre estão passando pelo umbral. Alguns espíritas vão dizer para mim, não, mas todo mundo passa pelo umbral, porque é uma faixa transitória. Tudo bem, pode passar pelo umbral, não fica no umbral. Então você tem aquele momento em que você passa por ali, porque é obrigatório. Pensa que você está numa dimensão, aqui é umbral, aqui é outra dimensão. Você precisa estar aqui. Então você vai passar automaticamente, mas só passa. As pessoas não estão ficando lá, porque a nossa consciência está entendendo que Deus não vai nos punir. Não tem ninguém que nos coloca lá. É a gente que se coloca. Então a pessoa já desencarna com mais lucidez espiritual, por isso que está esvaziando. O arrependimento após a morte adianta? E por que alguns só saem dessas regiões se chega algum socorro, principalmente quando são algumas coisas bastante graves que tenha feito aqui encarnadas no planeta? O arrependimento de coração, o arrependimento verdadeiro, ele resolve até no último minuto de vida. Por isso que as pessoas precisam dar tempo ao tempo. A pessoa está passando por um processo de desencarne, e muitos falam, nossa, mas eu gostaria que fosse logo, mas está sofrendo muito. Ele está passando pelo momento dele, aquele momento que ele está fazendo reflexões. E talvez naquele momento ele tenha o arrependimento que faça com que ele seja levado automaticamente a um plano mais superior, não tenha que ficar preso a um umbral. E quando a pessoa, o espírito desencarnado, está no umbral, é o momento do arrependimento que traz para ele a condição para que ele seja resgatado, porque ele está vendo. O espírito que está lá para socorrê-lo já teria socorrido, mesmo sem o arrependimento, tá? E eu vou cravar isso, porque eu vivo isso. Não é porque ele não se arrependeu que ele está no umbral.
É porque a falta do arrependimento não permite que ele enxergue o socorro que está à sua frente. Porque muitas vezes o arrependimento vem justamente no socorro. Então ele aceitou o socorro, percebeu a luz, abraçando ele, e aí ele se arrependeu, não foi antes. Porque imagina agora uma consciência que está lá no Vale dos Suicidas e que está com aquele ato, revivendo aquele ato continuamente na mente, o quanto é difícil sair desse loop, né? E eu vou te contar uma história minha, de vivência também em desdobramento. Uma vez eu estava fazendo um exercício mediúnico e eu me desdobrei. Nesse momento que eu me desdobrei, eu me vi chegando numa zona umbralina. Até aquele momento eu não sabia onde eu estava, mas depois eu entendi. Eu chego como uma luz de um lado de um precipício. Do outro lado do precipício eu vejo uma moça branca, de cabelo comprido, uma roupa toda suja, rasgada. Eu saio daqui, passo por cima, volitando, e abraço ela. Quando eu abraço, eu digo para ela, não faça isso de novo. O que tinha acontecido? Ela já tinha cometido um suicídio. Quando ela chega do outro lado e enxerga que aquele suicídio piorou a situação dela, porque ela achou que não existia mais nada, ela está no vale, ela ia se jogar num vale mais profundo, dentro das profundezas do umbral. E ali eu acolho ela e tiro ela dali. Passam-se meses. Estou fazendo um outro exercício, essa moça aparece para mim, bonita, toda arrumada, ela chega e me abraça e aquilo me emociona. Na hora que ela chega, eu não sei quem ela é, porque ela está totalmente diferente. Quando ela me abraça, que eu sinto a energia dela, minha mente me leva naquele lugar. Eu sou aquela pessoa que você ajudou lá. Então, naquele momento, ela já tinha cometido suicídio. Ela ia tentar como se fosse um suicídio de novo e acontece o resgate por uma conspiração espiritual. Católicos, evangélicos, umbandistas vão para colônias diferentes ou, em realidade, para ele para todos é uma só? Assim como o umbral é uma construção mental, as colônias espirituais também são. Então, hoje, existem muitas colônias espirituais, até porque o espiritismo foi muito bem difundido. As pessoas tomaram conhecimento sobre as colônias, vibram isso mentalmente, tudo se constrói. Na Umbanda, eles falam que vão, por exemplo, para a colônia espiritual de Aruanda, ou eles vão para uma aldeia, porque é o que eles acreditam, trabalham a ancestralidade. E existem colônias espirituais específicas para representar aquilo que você pensa, aquilo que você imagina. Assim como existem colônias espirituais para os candomblecistas, por exemplo, que é totalmente diferente das outras. Para os católicos, eles podem estar numa colônia como o nosso lar, mas lá eles vão frequentar a igreja. Chegou a hora de encarnar, voltar para esse plano maluco, né? Consciências que querem vir aqui, reencarnar aqui no planeta Terra, com tudo que é vivenciado por aqui, mas quer. A gente veio, né? Eu e você viemos, eu não vou, eu vou fazer muita coisa boa, prometer um monte de outras coisas, né? A gente pode escolher não reencarnar, não, agora eu não quero. Não quero, agora eu vou ficar de férias, eu vou descansar, trabalhei muito, e permanecer trabalhando nas colônias? Sim, o livre-arbítrio. Existem espíritos que chegam num estado mental que eles tomam uma forma de ovoide. Acredito que as pessoas já tenham escutado, André Luiz fala muito disso. Naquele momento, ele não tem mais condição de fazer escolha. E aí é onde a gente encaixa a reencarnação compulsória. Então, esses espíritos não têm mais condições de fazer escolha nenhuma, eles vão voltar para o mundo material. Porque aqui eles vão se desenvolver e vão criar novamente um perispírito. A minha consciência, vou dar o meu exemplo. Eu fiquei 300 anos pela conta da Terra no mundo espiritual. Isso eu fui ouvindo confirmações ao longo do tempo, não fiquei sabendo de tudo logo de cara. Então eu fiquei 300 anos no mundo espiritual, aprendendo, me desenvolvendo com os meus mestres, para que eu pudesse estar aqui hoje com o meu propósito, tentando cumprir minha missão. Só que quando chega o momento da minha reencarnação, eu já tive essa memória de volta, porque eu não queria voltar. Não porque eu não queria fazer o trabalho, mas é porque eu não estava me sentindo preparado para estar aqui. E um dos mestres que me acompanha, que eu me lembro dessa cena, eu até me emociono, ele segura na minha mão e ele diz para mim, você está pronto e nós estaremos com você, você não vai sozinho. E naquele momento eu aceito. E a imagem que eu vejo, talvez nem seja a imagem real, mas a imagem que eu vejo é ele me deixando e eu entrando num lugar muito branco. E aí eu entro ali e perco a consciência. Então talvez chegue aquele momento em que eu estou sendo preparado para voltar para a Terra. Você tem a escolha de não voltar e continuar trabalhando lá. Mas se você tem propósito e missão a cumprir, é aqui que você tem que estar.
Como é que explica assim o crescimento populacional se o número de almas para algumas conexões são fixos? Existem, então, espíritos novos vindos de outros órgãos, de outras conexões, para além daqueles que estão ligados ao processo evolutivo aqui do planeta Terra? A gente costuma dizer que espiritualmente tem 3, 4, 5 vezes mais espíritos tentando estar aqui, por isso você tem que aproveitar a sua oportunidade. Confiaram em você, te deram a oportunidade para estar aqui. Eu não acredito que venham espíritos novos para nascer na Terra, tá? Tudo é vibração, por isso que eu acabei de falar, o umbral está esvaziando porque não cabe mais na Terra. Aqueles espíritos precisam estar num planeta mais primitivo, ou um planeta primitivo, ou um planeta de prova e expiação. Lá eles vão cumprir missão, porque eles já caminharam pela Terra. Quando chegam aqui, se vem espírito novo de outro planeta ou de outra dimensão, ele chega para trazer orientação, para trazer ensinamento. Então, pelo que eu acredito, são espíritos que estão aqui para nos ensinar. Daqui a gente vai para um mais inferior, daqui a gente está evoluindo junto com a Terra. Outros vêm de planetas superiores ou dimensões superiores para nos ensinar, para que a gente continue evoluindo. Você já ouviu figuras ou relatos, né, de figuras públicas ou famosas que mudaram de perspectiva? Por exemplo, quando estava encarnado por aqui, pensava de um jeito, aí quando desencarna, mudou, agora está pensando de uma outra maneira. Uma vez eu li um livro chamado Um Roqueiro no Além, né, que dizem contar a história de Raul Seixas. No livro não fala isso, só que no livro dá a entender que seja. E ele muda totalmente a perspectiva dele em relação à espiritualidade, sobre vida. Ele toma consciência sobre as fraquezas, sobre os erros, sobre os acertos que teve também, que foram muitos. Então, ele chega naquele lugar e as pessoas identificam ele, falam, nossa, olha quem está aqui. Mas ele lá se comporta como um espírito comum, porque na Terra ele era muito conhecido pelo que ele fazia. Na espiritualidade ele é mais um. Assim como o André Luiz, que chega lá tentando mostrar que é médico. Fala, não, você é médico terreno, não um médico aqui. E como é que os grandes mentores, como, por exemplo, o Bezerra de Menezes, se manifestam em 1000 lugares ao mesmo tempo, ajudando um monte de gente ao mesmo tempo? Como é que isso é possível, né? Pensa o seguinte, tanto no espiritismo quanto na Umbanda, existe a consciência. Bezerra, ou determinada entidade, Pai Joaquim, Preto Velho. O Pai Joaquim está aqui e ele está em vários lugares ao mesmo tempo. O Bezerra está aqui e está em vários lugares, porque existem representantes daquela consciência manifestados na matéria para trazer o conhecimento que aquele espírito carrega. Então, eu, João, gosto muito do Chico Xavier, por exemplo. Aprendi muito com a literatura dele. Chico está do outro lado e eu desencarno. Quero saber onde está o Chico, quero aprender mais com o Chico. Absorvo aquele conhecimento daquela consciência e passo, ainda como espírito, a manifestar na Terra, trazendo a consciência do Chico. É o João trazendo a consciência do Chico. Eu chego aqui como Chico, não como João. Assim é uma entidade, um preto velho que se manifesta na Terra. Quando ele está aqui manifestado, existe a consciência preto velho, o espírito que representa a consciência preto velho. Então tem aquela consciência, o espírito que tem uma consciência e a consciência do médium. Olha quanto aquilo que chegou aqui já chegou um pouco modificado, porque passou por fases para estar ali. Aquela consciência não se manifesta mais, mas seus representantes sim. Por isso que pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. É o surgimento das falanges, né? Exatamente. Das linhagens, onde aquelas consciências vão plasmar. Às vezes você está num trabalho de preto velhos e não são necessariamente pretos velhos, mas vão entrar naquela linhagem de conexão para assumir os trejeitos todos, mas é um consciência que viveu como chinês ou como Exatamente. outras conexões. Vou voltar para conexões aqui da Terra. Quando, por exemplo, uma pessoa estava numa vida bem legal, aí começou a desgarrar desses pensamentos positivos e vai mais para o vício. Quando a pessoa entra no vício e entra na revolta, pode ter que ter acontecido uma coisa muito difícil. E aí perde a fé, as conexões, aí embarca no vício, embarca numa revolta. Os mentores desse médium, dessa pessoa que tem um trabalho espiritual, se afastam ou continuam a tentar intuir essa pessoa a voltar para um caminho daquele de confiança, como foi feito anteriormente?
Os mentores, os mestres, os guias, os amigos espirituais, os guardiões, nenhum deles se afastam. Quem se afasta é o médium. O médium fecha a porta da comunicação com a luz, abre a porta da comunicação com a escuridão, com o baixo astral. E ele dá abertura ali através daquilo que ele carrega como pensamento, palavra, atitude, vício, desejo, para que esses espíritos que pensam como ele, vibram como ele, estejam com ele. Naquele momento fica impossível o seu mentor atuar sobre a sua mente, já que você abriu sua mente para um outro canal. Assim acontece com o Divaldo no filme. O Divaldo, naquele momento em que ele, no filme, vai cometer um suicídio, alguns espíritos que estão ali, aí mostram umas baianas sentadas assim, eles gritam, e o Divaldo para, já em cima da ponte onde ele ia se jogar. E ele volta. O obsessor estava na orelha dele. Vai, faz, continua. Quando ele volta e toma consciência e se equilibra, Joana de Ângeles, que é a mentora dele, se apresenta. E ele fala para ela, você ia deixar eu fazer isso? Ela falou, não tem como eu intervir. Você estava ouvindo os outros, você não estava me ouvindo mais. Você ia cometer aquilo que você queria. Quando as pessoas falam assim, mas o diabo está na minha vida, o obsessor fez eu fazer isso, eu tomei essa atitude por conta... Não, o obsessor não tem força para fazer você fazer aquilo que não existe dentro de você. Ele fortalece você na sua fraqueza. Então, se você tem tendência ao vício e ele quer destruir a sua vida, ele vai vir aqui na sua orelha e vai fazer com que você se perca no vício. Se você tem tendência ao suicídio, por exemplo, ele vai chegar e vai fazer com que você se perca nesse sentido. Então, não é o obsessor que faz você fazer alguma coisa. Ele só atua na sua fraqueza. Então, volto a dizer, qual é a sua fraqueza? Você se conhece para saber exatamente o ponto de fraqueza onde pode te pegar? Já que estamos falando de vícios, como que também compartilha aqui um pouco com a gente essa perspectiva do espírito que suga as energias dos vícios, seja do álcool, seja de outras tantas drogas e de um encarnado. Então vem esse espírito e vai sugar aquele que está ali também usufruindo desse vício, ou seja, por sintonia de conexão. Qual é a sensação física, inclusive, para quem está encarnado? E como é que se sente também o espírito desencarnado em relação àquela atitude de sugar a energia dos vícios? Eu disse um pouco atrás que um espírito desencarnado, para estar na matéria, precisa sugar um encarnado. O vício faz isso com o espírito. Você é viciado, seja qual for o seu vício, sexo, droga, bebida, seja qual for. Você está na matéria e você não quer partir, porque você quer continuar vivendo a materialidade mesmo desencarnado. Então você vai acoplar vibracionalmente, energeticamente, a quem vibra a mesma energia que você. Eu tenho o vício da bebida, desencarnei, quero continuar bebendo, eu vou viver dentro de um bar. Isso não quer dizer que eu vou grudar em uma pessoa. Talvez eu grude naquele que mais bebe, mas eu vou estar no bar me aproveitando da energia de todos eles. E a minha sensação como espírito sugando a energia é o prazer que aquele fluido etílico me traz. Então eu estou sugando somente o fluido etílico, por conta do meu vício em álcool, ou da nicotina, ou da droga. E aquele espírito que está bebendo, aquele encarnado que está bebendo, quando ele está acompanhado, ele fica mais fraco, ele fica mais vulnerável. Então o cara muitas vezes fala assim, nossa, eu tomei 2, 3 cervejas e já fiquei bêbado, estou acostumado a beber bem mais. Aquele dia estava acompanhado. Então você tem que tomar cuidado com isso. Eu não falo para as pessoas, e eu recebo essas perguntas em muitos lugares. Você é contra a bebida? Não, não sou contra nada. Cada um com as suas escolhas. Eu só digo o seguinte, se aquilo que você bebe modifica quem você é, para de beber. Porque a bebida está fazendo mal para você. Então você tem que tomar cuidado. Aonde você bebe, com quem você bebe, a quantidade que você bebe. E a mesma coisa todos os outros vícios. O sexo, por exemplo. As pessoas não entendem que isso é um vício. E muitas vezes, de forma deliberada, faz com que você esteja vulnerável e sendo assediado. Porque você, em vez de estar praticando o sexo com amor, você está praticando o sexo somente com desejo. E o desejo abre porta para que você seja obsidiado e possam sugar essa energia. Tem os espíritos especialistas. Né? Exatamente. E súcubos. E manipulam. Exatamente. Os íncubos e súcubos. E percebe isso. A pessoa fala assim, olha, eu tive um sonho, eu tive um pesadelo em que eu estava aqui fazendo sexo com uma entidade, com uma energia, ou muitas vezes representando alguém. E naquele momento você libera, que é a ejaculação, né? Que é a explosão de energia. Ele só queria colher aquilo, porque aquilo é energia vital. Então ele vai usar aquela energia, manipular da forma que ele quiser, para poder, muitas vezes, assediar outras pessoas ou escravizar outros espíritos.
Qual a importância, você citou aqui, né, umas 2, 3 vezes que você realiza o Evangelho no Lar, segundas-feiras às 21h30. Qual a importância do hábito do Evangelho no Lar? Quando que você começou e por quê? Eu faço o Evangelho no Lar desde que eu conheci a doutrina espírita em 2009. Passei a fazer o Evangelho no Lar na minha casa junto com a minha esposa. Então eu faço desde lá até hoje com muita disciplina, todas as semanas. Resolvi levar isso para o Instagram, porque eu sinto a diferença no meu lar. A harmonia do meu lar não é um ambiente de briga, de confusão, até por conta da personalidade das pessoas que lá estão, é claro. Mas o Evangelho nos favorece nesse sentido. Então nós temos ali o nosso momento de oração, um momento de comunhão com Deus, juntos. A pessoa pode falar assim, não, mas eu tenho o meu momento, o marido tem o momento dele. Mas aquele momento é para você e para ele. Nesse momento é para o lar, é para a família, é para trazer essa harmonia, essa energia crística, que é curadora e transformadora para dentro do seu lar. Essa energia dentro do seu lar sendo alimentada, ela transforma o ambiente. Por isso que determinadas casas de pessoas são tão bem vistas por outras, gostam de ser visitadas, porque as pessoas querem estar ali, elas nem sabem por quê. Elas estão colhendo uma energia positiva que vão levar para elas. E o ambiente no lar traz essa força. Porque é o momento de entrega, é o momento de fé, é o momento de oração, é o momento de comunhão e é um momento de cura, de transformação, de renovação, de conhecimento. Tudo isso é importante para dentro de um lar. Porque tudo é energia. O seu lar também é. E que tipo de energia você alimenta ali? Todos os dias nós trazemos os nossos pensamentos, as nossas palavras para dentro dos nossos lares, por mais que não sejam maldosos. A gente muitas vezes se encontra com outras pessoas, tem a troca energética onde você descarrega dentro do seu lar. O Evangelho no Lar é justamente para purificar todo esse ambiente e dar harmonia para vocês. Uhum. Normalmente, quanto tempo que é realizado o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar é 15, 20 minutos no máximo, é o suficiente. E aí isso é transmitido tudo nesse seu endereço aqui do Instagram, é isso? Exatamente. Toda segunda-feira, às 21h30, nós completamos 1 ano, segunda-feira passada. Então, foram 52 semanas seguidas e a live está batendo ali 1.900, 2.000 pessoas toda segunda-feira, porque as pessoas estão sentindo essa diferença. Então, eu recebo relatos de cura, relatos de transformação, relatos de união, relatos de pessoas que estavam passando até por dificuldades financeiras e o Evangelho no Lar traz para elas ali um momento de entendimento, lucidez, quebra de padrões, quebra de bloqueios energéticos e faz com que ela possa conquistar aquilo que ela estava buscando. É o seu momento de entrega. Olha aqui, está passando aqui embaixo, aqui, ó, oficial.João Ribeiro, que é por onde é realizado, então, o Evangelho no Lar via Instagram, às segundas-feiras, às 21h30. Então, você já pode aproveitar essas conexões. Falando nisso, eu adoro segunda-feira. A turma que está aqui acompanhando o canal sabe que o Grupo de Estudo e Práticas Espirituais Consciência Próspera, que deu origem a esse programa de TV, lá em 2008, ele começa com um grupo de estudos, né? E ele foi sempre presencial e ele, há algumas semanas, ele está sendo transmitido ou compartilhado no formato online, das 20 às 21h30. Então, para você que acompanha o Evangelho no Lar com o João Ribeiro, dá para participar lá do Grupo de Estudos e Práticas Espirituais e depois sair já vai para o Instagram e acompanha também o Evangelho no Lar. Lá no Grupo de Estudos, a gente tem um foco de conexões de uma integratividade, onde vai juntar a parte espiritual com a parte física financeira, com o emocional, com o intelectual, uma diversidade de contextos de tradição dos povos para um aprendizado. Então, eu recomendo que vocês vejam aqui na descrição também desse vídeo informações sobre o GEP. Pergunte, eu quero saber informações sobre o GEP, eu quero participar sobre o GEP. Tem um valor de mensalidade bem acessível, bastante acessível mesmo, que a gente disponibilizou para vocês terem acesso a essa aula semanal, prática semanal que a gente desenvolve lá, e porque também é feito de uma plataforma, então você tem acesso a todas as gravações e as aulas anteriores, seja quando a gente está falando lá dos Purusharthas, ou que a gente está falando sobre as conexões abrahâmicas, no Chaf, judaicas, ou egípcios, a gente fez lá também dos princípios herméticos, conexões com espiritualidade, também no fluxo da possibilidade. Bom, é uma diversidade gigantesca de uma mentalidade universalista do GEP, vai lá e se informe. Eu lembrei porque ele falou que começa às 21h30, a gente começa às 20 horas e vai até às 21h30, e uma oportunidade para você. Se você quiser, você pode ir lá e assistir uma aula, ou pede um link para assistir uma dessas aulas, para ver se você se identifica e tem também essa afinidade, tá bom? Eu quero fazer daqui a pouquinho perguntas ligadas a exatamente isso, que é a questão da prosperidade, que eu lá na abertura do programa, eu falei uma das perguntas foi sobre
sobre essa questão da disciplina financeira. Vou voltar ainda nisso. Não acabou ainda o programa, então fica aqui com a gente. Eu sei que a gente está divulgando aqui já o Instagram aqui do João Ribeiro, mas é bem interessante a gente ter isso, né? Essa conexão. Eu vou fazer uma pergunta já ligada a isso, já que estão falando de finanças. Se a mediunidade permite ver o futuro, tem muitas pessoas que têm essas conexões de ver o futuro, por que mentores não avisam acidentes de algumas pessoas ou perdas financeiras, já que a pessoa está fazendo alguma coisa nesse sentido, né? Na verdade, a mediunidade pode enxergar futuro a partir do presente. As pessoas me procuram e falam assim: você consegue enxergar o futuro? Consigo. É só eu ler sua energia agora, eu consigo enxergar onde você vai chegar. Se você mudar sua energia amanhã, você modificou o futuro, né? As escolhas vão se modificando e vão modificando os seus caminhos. O seu mentor, ele pode te avisar, e talvez ele te avise. Só que você ainda não parou para ouvir porque você é imediatista, porque você é teimoso, porque você quer fazer as coisas do seu jeito. Você é controlador. Eu acho que desse jeito vai dar certo. Tá dizendo para você aqui que não vai dar. Mas você quer teimar, você quer fazer, e aí ocorrem os acidentes, ocorrem as perdas financeiras, família, um monte de coisa que pode ser evitado nesse contato com a espiritualidade. Então a pessoa, mas eu não consigo ter esse contato. Então busque alguém que faça com que você tenha, porque todos têm. Então você precisa olhar para dentro, você precisa enxergar aqueles que são seus. Quais são as suas conexões? De onde você vem? O que você está fazendo aqui? Para onde você vai? Quem te acompanha? A maioria das pessoas não sabe, porque elas caminham na materialidade, esquecem uma das pernas. Então você fala, eu tenho um monte de amigo aqui, eu tenho um monte de conexão, eu consigo prosperar porque eu conheço um monte de gente que é milionário, que é rico, que estão me levando junto. Tudo bem, mas em determinado momento vai sentir o vazio existencial, porque você vai parar e vai pensar sobre a sua vida e vai enxergar que está faltando alguma coisa. Essa alguma coisa são as conexões que você deixou para trás por conta das escolhas que você fez vivendo na matéria. Dá para impedir essas coisas desde que você tenha o seu momento de conexão com aqueles que são seus. Eu, particularmente, conheço pessoas que sim, que teve avisos, inspirações e conexões espirituais que os espíritos ajudaram eles, que foram mais de um, a ganhar na loteria. E não foi só uma vez. E fez um grande trabalho assistencial fenomenal com todos os recursos que eles receberam, que eles ganharam em relação a isso. Eu tenho essa conexão também de convicção dessas... No GEP, a gente fala disso, né, que é como se fossem as 4 pés da cadeira. Se uma está capenga, é muito difícil. E eu vejo que, por exemplo, no movimento espírita, qualquer coisa que acontece, já que é visto por doação, é muitas dificuldades financeiras para manter aquelas conexões todas. Então, eu penso assim, que tem que ter uma revolução em termos de mentalidade, de também fazer as pazes até com a energia do dinheiro, porque senão, para mim, vai continuar vivendo e buscando para tentar solucionar essas coisas. Eu falo por experiência própria, porque até 2008, só experiências fora do corpo, só resgates no umbral, só mediunidade, só ciência espiritual, só fazer ajudar as pessoas, até que em 2008 eu não tinha recursos financeiros, eu fiquei com uma dívida de 120 mil reais. Aí eu comecei a modificar a minha mentalidade em relação a... E aí eu não vou pedir para os espíritos para falar, me ajuda com isso, não. Você que escolheu isso, porque você está aqui na matéria para vivenciar a sua missão e a sua conexão. Você tem que aprender também a lidar e fazer as pazes com essas energias, que são a energia do dinheiro. Né? O que você pensa sobre isso? Exatamente. Energia é um dinheiro. Dinheiro é energia. Quando você diz assim, as pessoas têm costume dizer isso porque a gente aprendeu dessa maneira. A pessoa pega no dinheiro, ela vai lavar a mão, porque o dinheiro é sujo. Olha a sua mentalidade. Se você acredita que aquilo é sujo, aquilo não é bom para você. O universo que conspira a favor dos que buscam está ouvindo aquilo e pensando, não, então peraí, se não é bom para você, eu não mando mais. E aí você no outro dia está pedindo dinheiro, mas ontem você falou que isso não presta, que é sujo. Então, assim, qual é a sua relação com essa energia? Tudo que a gente quer na nossa vida é possível ter, pelo menos essa é a minha consciência. Então, você precisa estar adequado a isso, a essa energia, a essa vivência. O que você quer viver para a sua vida é bom para você? Entenda o que seja. E muitas pessoas param nessas barreiras que foram criadas. Jesus nunca cobrou nada de ninguém. Chico Xavier nunca ficou com um centavo. Divaldo Franco fez a Mansão do Caminho também. Mas você tem que pensar o seguinte: você é casado? Você tem filhos? Você tem conta para pagar? Você tem pai e mãe para ajudar? Tenho. Só viver de espiritualidade não vai me trazer sustento. Talvez eu encontre um espírito que me ajude a ganhar na loteria. Excelente. Eu queria ter um desse também para me ajudar. Mas a maioria das pessoas não tem.
Então, assim, você tem que unir as duas coisas. Quando eu digo que você precisa caminhar com a perna espiritual e a material, o contrário é verdadeiro. Você está trabalhando só no material, caminho espiritual. É só espiritual, precisa do material, senão não me sustenta. Eu quero ter carro bom, eu quero ter casa boa, eu quero viagem boa, eu quero jantar em lugar bacana. Eu quero ter essas experiências. Ah, mas você, como um ser que está evoluindo espiritual, deveria abrir mão disso. Não, eu não acho que eu deveria abrir mão, não. Eu tenho que prosperar materialmente. Até porque é essa prosperidade material, é essa abundância financeira que vai me trazer a tranquilidade para fazer o trabalho espiritual. Tem que ter os dois. E se a pessoa tem abundância, pode, por exemplo, comprar uma edição inteira do livro A Jornada Eterna e ajudar um monte de pessoas, várias pessoas, 1000 pessoas doando, por exemplo, o livro, porque você tem recursos financeiros. Porque encarnado aqui nesse planeta, você fala, não, mas é de graça. Olha, se você está encarnado aqui nessa rota samsara, nesse planeta, se você não está pagando, alguém está pagando. Por isso que faz chá de bebê, um monte de outras coisas, porque o espírito está vindo para cá, é matéria, físico, é matéria física, então tem que estar esse equilíbrio mesmo. Exatamente. Do espiritual e também do material, né? E eu acho que uma coisa bem interessante que você faz é do Evangelho lá no Instagram, porque o Instagram e outras redes sociais têm um hábito, ou têm uma perspectiva, muitas das vezes, de ser redes sociais que vai destilar energias negativas, às vezes destilar até ódio, né? E até uma espécie de umbral digital que se conecta. E um trabalho como esse, por exemplo, que se desenvolve no Instagram, está trazendo uma outra perspectiva energética, né? Exatamente, até porque tudo está de acordo com o que você vibra e escolhe viver. Quando você começa no Instagram a procurar coisas sobre espiritualidade, o que ele manda para você? Espiritualidade. Ele começa a mostrar outros perfis para você relacionados àquilo que você está buscando. O que eu acabei de falar do universo? É a mesma coisa. O que você está buscando? Naquele momento que você está ali no Instagram rodando e para ver coisas sobre espiritualidade, ele vai começar a mostrar coisas para você sobre espiritualidade. Você está procurando dinheiro? O universo está conspirando a seu favor, porque ele quer que você prospere. Lhe darei vida em abundância. Você está vivendo uma escassez porque você criou uma mentalidade de escassez. Então passe de alguma maneira, a se policiar em relação aos seus pensamentos, porque o seu pensamento pode criar sua realidade através das emoções que atrai para você aquilo que você busca. Então passe a buscar isso de uma forma positiva. Não é errado ter a energia do dinheiro. Não é errado você ter a prosperidade, a abundância e se tornar um milionário. Você só vai se julgar errado quando você fizer mau uso daquilo que você conquistou. João, você tem desenvolvido vários trabalhos. Esses são 2 livros que você publicou, é isso? São 2 livros. Vou mostrar aqui esse outro livro também, que é O Caminho no Deserto. Depois eu vou fazer uma pergunta desse livro também. E o Jornada Eterna. Vamos imaginar, então, que o João ele tenha um compromisso de lançar 44 livros ainda encarnados por aqui, né? E aí vai precisar de recursos materiais, como a gente está bem conversando aqui em relação a isso, porque isso custa valores. Eu tenho alguns livros lançados, a gente sabe que tudo tem custos em relação a isso. Mas eu quero pegar outro ponto. Como é que a inveja de pessoas vivas age no nosso campo, no campo de quem é telhado de vidro ou vitrine para outras pessoas, o que tem essa conexão pública para outras pessoas, e às vezes até pessoas próximas, parentes e familiares, né? E na sua opinião, essas pessoas que têm essa inveja, ou essas pessoas que são os parentes ou familiares, ou pessoas que conhecem você, é pior que um obsessor? Sim. E isso é uma coisa que as pessoas não entendem, né? Muitas vezes me procuram dizendo assim, fizeram uma magia para mim e a minha vida não vai para frente. Muitas vezes é inveja de alguém que tem muito mais poder. A palavra tem poder. Então aquele sentimento, aquela emoção com força, ela pode te afetar se você estiver vulnerável. E aí a gente volta a falar do Evangelho no Lar. Ele te torna uma pessoa mais forte, mais equilibrada, uma pessoa mais consciente das próprias escolhas, para que ela não se desequilibre e abra as portas. A inveja é um sentimento que pode afetar a vida das pessoas. E nós precisamos estar protegidos disso. E muitas vezes, como você disse, vem de dentro da sua família, vem dos amigos mais próximos. Eu costumo dizer que existem 2 tipos de amigo. O amigo que quer que você prospere muito, mas nunca esteja melhor do que ele, e um amigo que quer que você prospere muito, independente de onde você possa chegar. Você tem que olhar para os seus amigos e identificá-los, porque a partir daquele momento tem coisas, tem assuntos, tem conversas que você não leva para aquela pessoa mais,
Porque você percebe que ele é esse tipo de amigo. É aquele amigo que quer que você esteja bem, mas não melhor que eu. Não tem problema nenhum eu olhar para um amigo meu que esteja melhor que eu e querer estar como ele. Isso não é inveja. Eu quero estar como ele, mas para estar como ele eu tenho que fazer o que ele fez. O que ele fez? É meu amigo? Então vem cá, me ajuda. O que você fez aí que deu certo? Porque eu quero fazer igual, eu quero estar igual a você. Aí a pessoa pode, do outro lado, pensar, ele está me invejando. Não estou invejando, eu estou usando você como um farol. É igual a espiritualidade. Você encontra um líder religioso e você pensa, eu quero estar igual a ele, eu quero estar espiritualizado como ele. Aí não existe inveja, porque não é material. Aí você está querendo evoluir. É a mesma coisa. Por isso que as pessoas precisam diferenciar isso. Eu quero estar melhor todos os dias, material e espiritual. Então eu preciso olhar para quem está melhor que eu, porque eu preciso alcançar esse patamar. Uhum. Por falar em estar melhor todos os dias, no livro, o subtítulo do livro Caminho no Deserto é 30 dias para despertar, curar e caminhar com Deus. E aí a imagem da capa, né? A imagem da capa remeteu aquela parábola, né? Naquela conexão de pegadas na areia, né? Remeteu muito isso aqui nessa capa desse seu. Esse é o segundo? Esse é o segundo livro. O segundo livro, então, do João Ribeiro. O que você pode falar, então, sobre solidão, solitude e esses momentos que parece que a gente está caminhando nos desertos da vida, e depois você fala do livro, do porquê que ele foi escrito e também onde é que eles podem encontrar o livro. Né? Tá. O que as pessoas falam, né? Quando eu encontro pessoas, eu faço uma leitura energética. A pessoa vem passar comigo numa consulta particular e geralmente ela chega em mim e fala assim, olha, eu nem sei por que eu estou aqui. Aí eu dou duas opções para ela. Eu falo, você pode encontrar um motivo para que a gente fale sobre isso, ou você pode deixar eu fazer uma leitura e eu vou dizer porque você está aqui. Geralmente as pessoas, até para testar, elas querem que faça a leitura, então me diga. E eu escrevo um monte de coisas, né? Muitas vezes eu coloco lá a palavra solidão, e ela está casada. E muitas vezes está vivendo uma solidão, porque está afastada do marido, porque já não estão mais na mesma sincronia. E aí eu começo a falar com ela sobre a solidão. Tem pessoas que dizem, não, eu fico bem sozinha. Isso é solitude. Então, tudo bem, você fica bem sozinha, você consegue lidar com você mesma, é diferente de solidão. A solidão é você ter a necessidade de ter alguém do seu lado que não está mais. Ou não está por escolha, ou não está porque desencarnou. Então, você vai viver aquela solidão que nada nem ninguém pode preencher. Você também tem que aprender a lidar com esse sentimento. Porque se a pessoa partiu, ninguém vai preencher mais o lugar. E não adianta querer pôr outra pessoa, porque você, vulnerável, vai acabar colocando quem não deveria. Então, saiba lidar com essa solidão. E o caminho no deserto, a gente pensa o seguinte, durante a nossa caminhada na Terra, a nossa vida, nós fazemos diversas escolhas que podem nos levar a bons caminhos, como podem nos levar a desertos, a sofrimentos. E o deserto representa isso. É aquele momento em que você está caminhando, geralmente sozinho, vivendo com suas próprias dores, sentimentos, emoções, e você naquele momento quer encontrar uma saída. Você está no deserto. Aí você se julga culpada, ou você culpa alguém, ou você culpa Deus. Não, Deus não te colocou lá, Deus nem quer que você esteja lá. É a mesma coisa do umbral. Deus não quer que você sofra. Você resolveu sofrer. Naquele momento, você precisa parar, refletir, analisar suas próprias escolhas para saber o que te trouxe ao deserto. Porque no momento em que você descobrir por que você está ali, sem culpar ninguém, e aliviando o próprio fardo da culpa que você colocou nas suas costas, a saída vai se apresentar. E você vai sair do deserto. E naquele caminho, por isso que eu peço 30 dias, porque você vai participar ali de um processo junto com Deus. E a pessoa vai pensar assim, Deus? Não, Deus que está aqui. Você vai ter um momento de comunhão, vai fazer uma leitura, vai fazer uma anotação, vai fazer um exercício que tem após cada leitura, para que você tenha esse momento de comunhão com a sua própria essência, para enxergar os pelos quais você chegou a esse deserto. Uhum. E esse, desculpa, é o livro que a gente vai usar a partir de segunda-feira no nosso Evangelho no Lar. Toda segunda-feira a gente faz Evangelho no Lar, a gente acabou o Evangelho segundo o Espiritismo, e esse é o próximo livro que está entrando. Muito bem, Ana, para quem está acompanhando. Fica gravado? Fica gravado, todos. Fica gravados todos, você vai lá e veja a partir do mês de junho, quando que começou aí o Evangelho no Lar, no Caminho no Deserto, do João Ribeiro, devocional, um livro devocional. Vamos àquela pergunta lá da abertura do programa. Então, como é que a gente pode manter a fé quando a vida financeira... Já começamos a falar sobre isso, mas é importante também falar, porque senão é clickbait, sabe como é que é. Aí vem energia, não, falou lá, não foi a pergunta, vamos fazer. Como é que a gente pode manter, então, a fé quando a vida financeira está quebrada e as orações para bater no teto e voltar, e volta?
A gente costuma dizer que a oração mais forte que existe é a oração de mãe. Por quê? Porque envolve sentimento, intenção e emoção. No momento em que você está passando por uma dor, seja ela qual for, emocional, financeira, relacionamento, e você para fazer a sua oração, que tipo de intenção você está colocando? Qual é a força dessa intenção? Que emoção você está carregando? Você está sentando, ajoelhando, está em determinado momento conversando com Deus, reclamando, ou você está enxergando? Porque no momento que você faz isso com intenção e devoção, você está entregue àquele Deus que habita dentro de você. É como se você sentasse no banco do passageiro e permitisse que ele dirigisse por você. Se você faz realmente a entrega, você descansa na sua fé. Então, é esse momento. A oração muitas vezes não sai nem da cabeça, não bate no teto e volta, porque ela não tem força. É uma oração que você está fazendo naquele momento, cheio de dor, cheio de ressentimento, mais reclamando do que orando, mais reclamando do que reconhecendo, mais tentando encontrar culpado do que olhando para dentro para enxergar as próprias escolhas. E esse tipo de oração não tem validade. A oração verdadeira é aquela que parte do coração, trazendo a humildade do reconhecimento pelo qual você está vivendo aquilo. Eu já entendi, meu Pai, eu já entendi, Deus, mas eu preciso de uma força para que eu saia dessa situação. Eu aprendi o que eu preciso aprender. Uhum. Tem outro ponto também relacionado a isso, muitas pessoas vão entender que é preciso fazer isso, fazer aquilo outro. Mas aí se sente de uma forma diferenciada quando coloca isso em prática. Então, a pergunta aqui, que até na abertura do programa, agora estou lembrando, eu também citei lá, quando eu falava essa coisa da oração bater no teto e voltar. Como é que ela consegue manter a disciplina espiritual? O que pode ser compartilhado, o que pode ser feito, o que pode ser instigado? Porque às vezes começa, tipo regime, começa uns dias e vai para a academia, começa uns dias, como é que consegue manter uma disciplina? Você acabou de falar que já vai completou um ano lá de evangelho no lar, toda segunda-feira. Como é que mantém essa disciplina? Porque parece que os obsessores, ou quem está torcendo negativamente, tem uma disciplina e uma vontade maior do que a própria pessoa que quer desenvolver num caminho mais evolutivo, vamos chamar assim. Você deu um bom exemplo, né? Primeiro do Evangelho no Lar. São 52 semanas com muita disciplina e tem gente me acompanhando desde o começo. E eu sempre dou os parabéns, porque é difícil realmente. Tudo aquilo que causa um peso, é difícil ter disciplina. Você falou da dieta. A pessoa tem que fazer uma dieta porque ela está buscando emagrecimento ou só por questões de saúde. Mas ela gosta do alimento. Ela quer comer a carne gordurosa. Então, como é que corta? Não, então você tem que adequar. Você tem que se adaptar, você tem que comer menos outras coisas, para que você tenha o prazer de comer aquilo que você gosta. E quando você fala de um obsessor, por que ele, às vezes, muitas vezes ele tem mais força? Por conta da intenção e do propósito. Qual é o seu propósito de estar fazendo o evangelho no lar? Você está fazendo por fazer? Você está fazendo porque eu convidei? Ou você enxerga que isso é necessário para a transformação do seu ambiente, do seu lar? Eu enxergo e eu preciso, então eu tenho propósito. Se eu tenho propósito, eu tenho disciplina. Se você não tem propósito, você vai fazer uma vez, vai faltar 3, 4, e isso não adianta, porque o evangelho no lar, quando você faz, ele cria uma atmosfera protetiva no seu lar, uma atmosfera de harmonia. Então, se você tem lá a habitualidade, a disciplina, a constância de fazer uma vez por semana, aquilo é alimentado uma vez por semana. Parou de fazer, aquilo não existe mais. Então, qual é o propósito que você tem na sua vida para resolver fazer o evangelho no lar ou qualquer disciplina espiritual? Pronto, esse é o ponto principal, tem que ter propósito. Uhum. Você citou em alguns momentos sobre a transição planetária, dessas conexões que a gente já vivencia agora, e muitas pessoas estão esperando que Jesus volte. O juízo final é um evento catastrófico ou ele é um processo interno, como a gente falou na época, quando falamos lá, por exemplo, de conexões do umbral? As pessoas buscam isso, querendo saber quando Jesus vai voltar. E se eu disser que Jesus nunca foi? Que essa consciência crística habita em nós e nesse consciente coletivo, constantemente nos chamando para ação e transformação. Então Jesus, o homem encarnado, talvez um dia volte. A consciência crística que ele carrega nunca foi embora. E é isso que as pessoas estão querendo que volte. Mas isso nunca foi. Então você tem que olhar para dentro. Quando você pensa no juízo final, eu acredito que é a transição planetária. Não vai ter um evento catastrófico, uma terceira guerra mundial que vai acabar o mundo, algo que vai acontecer. Não, é uma transição. E essa transição pode ser dolorida, mas por conta das escolhas que nós fizemos como consciente coletivo.
A gente pode chegar e passar por essa transição de uma forma mais leve, mais equilibrada, mais consciente, despertando, porque esse é o propósito da transição. Em que momento você está? Existem pessoas que estão aqui remando esse barco da transição. Existem pessoas que estão guiando esse barco da transição. Existem pessoas que só estão no barco, vamos ver onde isso vai nos levar, e existem pessoas que estão como âncora, segurando o barco, porque não quer que avance. Quem é você nesse processo? Quanto mais para trás você tiver, mais dolorida ela é. O que acontece com a nossa mente e com o nosso espírito durante o sono? E qualquer pessoa pode ter desdobramento? Eu acredito que todas as pessoas durante o sono têm a capacidade de ter o desdobramento, a viagem astral, a emancipação da alma, depende da religião que ela acredita, do ensinamento que ela teve. Mas a maioria das pessoas apegadas à materialidade e a tudo aquilo que está vivendo diariamente na vida dela, acabam ficando presas àquele corpo, mesmo que ele esteja adormecido. Então, aquela consciência que tem a oportunidade de emancipar, de fazer uma viagem astral em busca daquilo que ela quer, uma cura, um conhecimento, uma palestra, ou encontrar um ente querido, um monte de coisa. E muitas vezes só despertar para enxergar o ente querido que já está ali te visitando, não consegue, porque está presa à matéria. O que as pessoas têm que fazer antes de dormir? Ter um momento de conexão, ter um momento de comunhão, acalmar a mente, para que ela possa descansar o corpo enquanto dorme e para que o espírito esteja liberto para esses encontros que são muito importantes. Vou mostrar aqui novamente os livros do João Ribeiro, A Jornada Eterna. Aqui, ó. Jornada Eterna, que são sobre experiências de vida após a morte. E o segundo livro que a gente acabou de mostrar também, que é O Caminho no Deserto, que é esse de 30 dias, né? Para despertar, curar e caminhar com Deus. Vocês podem saber mais informações e adquirir neste Instagram, que tem todos os links por lá, oficial.joãoribeiro. E oficial.joãoribeiro, é isso que está passando aqui embaixo, que você tem essas informações todas. Quero mais uma vez aqui agradecer vocês que nos acompanham. Na descrição também tem os dados do nosso convidado. E tem também um link para o Clube Consciência, que é um grupo do WhatsApp para você receber os avisos. Os programas eles são gravados, então a gente avisa com antecedência para você que está participando por lá, quando que vai ao ar. Às vezes os autores, os convidados deixam livros para sortear, a gente realiza sorteios lá, às vezes são descontos em atendimento. Bom, várias oportunidades que vocês têm de novidades para quem está lá no Clube Consciência, que é um grupo de WhatsApp. Só a gente que envia as mensagens e vocês recebem e usufruem desses conteúdos, não é aquele grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, onde todo mundo participa, tá? A gente compartilha lá os links dos vídeos, das entrevistas, dos cortes e a oportunidade também do sorteio de livros, por exemplo, ou de outros materiais que os convidados disponibilizam para vocês terem acesso a esses conteúdos, tá bom? Mais uma vez agradeço, curta, compartilhe com outras pessoas, para chegar mais, né, essas informações sobre o mundo invisível revelado, suas escolhas atuais vão guiar, né, o seu destino, com essa frase que o João já repetiu umas 2 vezes aqui na nossa conexão, pode ser tem um título, né? O Gabi, Iago, Lucas, podem pegar e colocar como título também nessa nossa partilha de hoje. E agradecer também ao Rafa Macedo e o Pércio, porque eles fizeram a ponte, que indicaram aqui, né? A maioria dos convidados que vem aqui no programa são indicações. Eles que indicaram para que o João Ribeiro estivesse aqui, inclusive fique atento aí que vai estar de volta também o Rafa Ribeiro, que falando sobre neuroquântica, né? A entrevista que a gente realizou aqui, a nova entrevista dele, muito bacana. E o Pércio ainda está fugindo, aí sempre que ele vem aqui, ele fala, não. Mas ele tem bastante conteúdo também, e bem estudioso de diversos assuntos de conexões, né? E agradecer mais uma vez aqui ao João Ribeiro, que esteve aqui com a gente. Eu fiquei sabendo que ele veio para São Paulo ontem, para a gente poder fazer a gravação hoje aqui de manhã. Agradeço muito a disponibilidade, o carinho. E, como a gente sempre faz, pedimos para deixar aqui uma mensagem final antes de subir aqui a nossa vinheta. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite, agradeço o Rafa e o Pércio pela indicação. Foi muito bom estar aqui, a energia é muito boa. Tenho certeza que esse conteúdo vai chegar a muitas pessoas que precisam
adquirir esse conhecimento. E eu sempre falo para as pessoas, né? Busquem o conhecimento. O conhecimento é a chave para sair da escuridão. Então, tudo que você está passando na sua vida hoje pode ser resolvido com aquilo que você busca, internamente e externamente. Se está passando por uma dificuldade muito grande, busque ajuda. Não fique alimentando essas energias, porque elas vão te consumindo e muitas vezes adoecendo. Todos nós temos a capacidade de mudar a nossa vida, basta querermos. Eu repeti várias vezes aqui, o universo conspira a favor dos que buscam. O que você está buscando para você hoje?